Pessoal, boa tarde e bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nosso seminário de hoje ele é Desafios do Jornalismo Científico e da Divulgação de Ciências. Como os jornalistas e pesquisadores podem trabalhar em conjunto? E será apresentado pela Renata Fontaneto, que ela é repórter e redatora freelancer. Esse seminário é um seminário provocador. Ele é um pouco fora da nossa linha de seminários que são um pouco mais técnicos, que são sobre ciência da computação, sobre computação aplicada. Mas a razão é, primeiro, porque a gente precisa ver fora do nosso ninhozinho de computeiro, a gente precisa olhar para fora, precisa conversar com gente que não é da área, em particular com pessoas que trabalham com divulgação científica de uma maneira mais profissional, que é uma necessidade que eu acho que os pesquisadores, os alunos, os docentes do programa de pós-graduação, eles têm que, de alguma forma, adquirir essa capacidade, ou pelo menos tentar aprender a se comunicar melhor com o público. Então, essa é a razão de eu ter convidado a Renata. A Renata ela é graduada em jornalismo pela Federal do Rio de Janeiro, especialista em mestre em divulgação em ciência, tecnologia e saúde pela Fiocruz. Ela assinou reportagens no Ciência Hoje, Estadão, Folha de São Paulo, SciDev.net, América Latina e revista Pesquisa FAPESP, além de ter sido editora de artigos no The Conversation Brasil. Como redatora, escreveu conteúdos para museus de ciência, empresas da área de saúde e da museologia, como o CESI-Lab, Museu da Vacina do Instituto Butantan e o Museu da Vida Fiocruz. Renata, agradeço muito a sua disposição em apresentar esse seminário para a gente. Nós temos muito que aprender dessa área. A gente não pode só achar que sabe. Então, agradeço novamente e passo a sala a você. Obrigado. Rafael, muitíssimo obrigada. Deixa eu só confirmar de novo, vocês estão me ouvindo bem, né? Você me ouve bem? Estamos. Show. Gente, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, de verdade. Assim, eu acho que quando a gente se junta, né, jornalistas e cientistas se juntam, a gente tem um caminho muito sólido, assim, uma construção muito positiva para tentar conversar com diferentes públicos da nossa sociedade, né? E eu acho que jornalistas e cientistas, eles devem sempre formar essas parcerias, estar sempre em diálogo, para ver como que a ciência está sendo construída, como que a gente pode informar, as melhores formas, na verdade, de informar a ciência, né, para os nossos diferentes públicos. Então, na verdade, está sendo incrível, e ainda mais porque eu nunca tive a oportunidade de conversar com uma turma de computação aplicada. Já entrevistei gente da área, mas nunca conversei assim com uma turma grande como vocês. Então, enfim, um prazer muito grande. Obrigada pelo convite, Rafael, e, enfim, obrigada a vocês por me receberem. Vou tentar aqui, então, compartilhar a minha tela. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Foi? Funcionou? Funcionando. Show. Então, vamos lá. Então, assim, deixa eu diminuir aqui essa telinha. Pronto, foi. A gente, como eu coloquei, né, na ementa, enviei para o Rafael, o convite do Rafael veio porque no fim de 2023 a gente conversou para uma pauta que saiu na revista Pesquisa FAPESP em janeiro, uma matéria assim que eu tive que foi muito incrível de fazer, que foi sobre um novo sistema de inteligência artificial do Google DeepMind para poder fazer previsões do tempo. E aí, nessa matéria, o Rafael, a gente conversou, enfim, entrevistei ele, e aí, logo depois, ele me fez o convite para vir conversar com vocês, né? E aí, essa matéria foi super rica, assim, porque o Rafael, e também teve um outro pesquisador, né, que eu entrevistei da USP, trouxeram justamente, acho que, uma perspectiva do sul global, né? Beleza, é uma nova tecnologia que está sendo criada por uma empresa norte-americana, tinha uma brasileira, uma matemática, né, na equipe de pesquisa do Google DeepMind, mas o que que o sul global ganha com essa nova inteligência artificial, né? E como que a gente pode pensar se isso seria importante para o Brasil, como que, por exemplo, países que não captam muitos dados meteorológicos poderiam se beneficiar, né, dessa nova inteligência artificial? Seria bom para todo mundo? Ou, por exemplo, só os Estados Unidos e outros países, né, de grande aporte financeiro poderiam se beneficiar disso? E aí o Rafael, né, e esse outro pesquisador da USP trouxeram justamente esse contraponto, assim, né?
né? É uma inteligência artificial realmente boa para todo mundo? E aí, enfim, eu acho que esse tipo de diálogo, né, quando a gente consegue estabelecer esse tipo de confiança entre jornalista e cientista para fazer um texto de qualidade para os leitores, eu acho que é fundamental. E, enfim, a nossa conversa aqui nasceu a partir desse contexto junto com o Rafael, né? E aí, assim, ele já apresentou, mas eu vou trazer um pouquinho de como que eu comecei na área. Coloquei aqui, né? Eu fiz jornalismo na FRJ entre 2010 e 2014, mas eu comecei na área no programa de vocação científica. Eu fiz iniciação científica em jornalismo de ciência na Fiocruz entre 2006 e 2009. Eu estudei numa escola pública aqui do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, e o Pedro II ele tem iniciativas de iniciação científica com algumas instituições de pesquisa, e o programa, o Provoc, ele é da Fiocruz. E aí eu fiz uma iniciação de 3 anos lá, como uma jornalista que hoje em dia já está aposentada, mas enfim, ela foi a minha primeira orientadora na vida. E aí foi quando eu comecei, na verdade, no Provoc, é, essa iniciação serviu para mim, tanto para poder pensar, caramba, é jornalismo mesmo que eu quero fazer, e caramba, existe essa área aqui de jornalismo científico que eu nem sabia que existia. E isso, assim, para uma jovem que estava no ensino médio, né, e que começa a pensar nessa possibilidade de vou então seguir essa carreira dentro da ciência, isso foi muito novo, muito diferente. Me trouxe muita coisa para pensar, ter a oportunidade também de desenvolver um pré-projeto de pesquisa dentro de uma iniciação científica ainda no ensino médio. Então, assim, me trouxe para o jornalismo dentro da FRJ e também me trouxe para todas as outras, para todos os estágios que eu acabei tendo na faculdade que dialogavam com ciência, divulgação científica, né, e jornalismo de ciência. E aí, é, eu, depois da FRJ, né, eu fui contratada, eu estava, na verdade, trabalhando na TV Globo, e aí passei lá, tipo, uns 8 meses. Não foi assim, foi uma experiência super rica, mas não foi uma experiência no final que eu estava satisfeita. Eu fiquei contratada na TV Globo durante 15 dias, na área de comunicação interna, e aí depois eu recebi uma proposta da Fiocruz, de voltar a trabalhar com ciência, e aí fiquei de 2014 a 2021. Fui jornalista da Fiocruz, trabalhando dentro de um museu de ciências, o Museu da Vida Fiocruz, dentro de 2014 e 2021, né? E lá na Fiocruz foi onde eu fiz minha especialização em divulgação da ciência, tecnologia e saúde, que eu peguei meu diploma em 2016. Fiz meu mestrado em divulgação também da ciência, com o nome de. O curso tem o mesmo nome do curso da especialização, e aí concluí em 2021, no momento pandêmico, que foi punk pra caramba, assim, para conseguir adaptar a metodologia da pesquisa para um contexto de pura internet, porque eu ia fazer, colher dados dentro de escolas públicas, junto com jovens de ensino médio, e não consegui, e aí eu tive que levar toda a minha metodologia de pesquisa para grupos de conversa dentro do WhatsApp, e aí foi muito desafiador. E aí, enfim, trabalhei essa trajetória na Fiocruz, né? Me trouxe experiências maravilhosas, assim, desde jornalismo mesmo de ciência, reportagem, desde fazer podcast, desde participar de projetos de pesquisa em divulgação científica, desde coordenar projetos com jovens das favelas ali do entorno da Fiocruz, né, do Rio de Janeiro. Então, jovens do Complexo do Alemão, jovens de Manguinhos, jovens da Maré. É, enfim, uma série de experiências muito relevantes dentro do campo da divulgação científica, e foi na Fiocruz mesmo que eu entendi o panorama da divulgação científica no Brasil e também um pouco dessa questão mais internacional, tá? Porque a Fiocruz ela tem muitos convênios né, com universidades de fora. E aí, de 2020 a 2021, eu fui coordenadora de comunicação do Núcleo de Mídias e Diálogo com o Público do Museu da Vida Fiocruz. Pedi demissão em 2021, porque eu achava que eu precisava expandir meus horizontes, enfim, trabalhar com outras coisas também, ir para além da divulgação científica feita dentro de um museu de ciência. E aí sou repórter e redatora freelancer, trabalhando autonomamente desde o fim de 2021, e tenho tentado fazer um híbrido de reportagem escrita, mas também sou redatora para algumas instituições, né? Então, atualmente eu sou coordenadora de comunicação, né? Freelancer
do Conselho, do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, então eu ainda trabalho com museus. E também sou repórter, eu escrevo principalmente para a revista Pesquisa FAPESP e para o saidev.net, com, enfim, outras contribuições para outros veículos também de forma mais pontual. É, E aí, por que comunicar ciência, né? E como que a gente começa a abordar diferentes áreas da ciência, entendendo que quando a gente fala sobre ciência para um público, a gente não está se referindo a um público especificamente. Na sociedade, a gente tem diferentes públicos, né? E isso dentro do campo da comunicação, isso é muito relevante, porque a comunicação ela parte do princípio, né, e muitos estudos de um campo de estudos que a gente chama dentro da comunicação de estudos de recepção, que ele começou a se desenvolver um pouquinho mais assim, mais para o final do século XX, e ele está agora numa ebulição muito grande no início do século XXI. Os públicos, né, eles são diversos. E cada público vai ter a sua especificidade, né? Cada pessoa que vai receber uma mensagem, ela tem um repertório cultural, ela tem uma bagagem super rica de trajetória de vida, ela interage com aquele conteúdo de uma forma, ela vai repassar aquele conteúdo de outra forma, ela vai dar significado para aquilo de acordo com o que ela viveu. E os estudos de recepção, que foi a minha área do mestrado, eles trazem para a gente justamente esse entendimento que quando as pessoas recebem essas mensagens, elas não estão, tipo, só recebendo uma mensagem de forma de cima para baixo, né? Como se a ciência soubesse tudo, ou os jornalistas mediadores soubessem tudo, eles estão ali colocando conteúdo nas pessoas. Não. Cada público tem o seu local, tem a sua forma de ver o mundo, e a gente precisa entender isso, tanto nós, jornalistas, quanto cientistas também, porque isso faz a gente ver o público em perspectiva de outra forma, quanto também, enfim, outras pessoas que estão nesse caldeirão da divulgação científica, né, e desse debate público sobre ciência. Então, assim, tem esse livro super bacana que foi feito pela Fiocruz e por outras instituições de pesquisa, com um artigo do Yuri de Castelfranchi, que para mim, enfim, ele é um dos maiores sociólogos brasileiros da parte da ciência hoje em dia, né, de ciência, tecnologia e inovação. E aí tem um artigo dele nesse livro, Jornalismo e Ciência, uma perspectiva ibero-americana. E depois eu posso compartilhar esses slides com vocês, porque eu fui colocando o link, né, de tudo que eu fui colocando referência. E tem nesse artigo do Yuri, ele é antigo, enfim, ele é ali da primeira década dos anos 2000, mas eu acho que ele nunca perde a essência, sabe? Ele nunca perde uma atualidade, né? E nesse gráfico aqui, dá para entender que a importância de comunicar ciência varia também do ponto de vista do emissor, né, de quem está produzindo a mensagem. Cada pessoa que vai colocar uma mensagem sobre ciência no mundo, ela vai ter também a sua própria perspectiva, vai ter o seu conteúdo, vai ter a sua própria cultura, e ela vai ter um entendimento de por que é importante comunicar aquele fato científico. Então, para a nação, né, vamos colocar aqui, para diferentes públicos da nossa nação brasileira, vai ser talvez importante comunicar ciência para a gente poder, tipo, capacitar as pessoas e ter um conhecimento mais avançado sobre instituições de pesquisa, ou mesmo capacitar as pessoas para que elas possam conseguir melhores oportunidades de trabalho no futuro, para poder incentivar jovens a entrar em carreiras de ciência e tecnologia, né, quando eles estiverem na época do vestibular. Para a ciência é fundamental a gente comunicá-la, porque talvez isso renda mais financiamento no futuro. A gente pode talvez amarrar melhor as pontas, né, do que está sendo feito. E as pessoas, você às vezes está dentro da ciência da computação, mas tem uma outra pessoa de um outro instituto de pesquisa que pode dialogar ali com a sua área num projeto de pesquisa, não sabe o que você faz. E aí, por meio de um podcast ou por meio de uma matéria, ele vai saber, ela vai saber o que você faz e vocês podem se conectar no futuro. Enfim, tem muitos motivos para se comunicar ciência, mas eu acho que todos eles passam também por um princípio muito fundamental que está na nossa Constituição, que é a gente tem direito, né, de acesso à informação.
E aí, informação é sobre tudo, literalmente tudo, né? A gente não tem direito só a saber sobre política, sobre esportes, enfim. A ciência ela precisa ser estruturante e, na verdade, ela é estruturante para diversas áreas. Né? Em todas as áreas ali, por exemplo, talvez de uma editoria de um jornal, editoria de política, editoria de economia, editoria de esportes, tem ciência naquilo tudo. Né? A ciência do esporte, por exemplo, é uma área super desenvolvida. Em economia, tipo, diversos estudos econômicos dão para a gente melhores perspectivas e melhores caminhos de onde para onde a gente pode ir. Em política, ciência política, tipo, caramba, tem muita coisa também que a gente pode falar. Então, a ciência ela é estruturante. E a gente precisa saber que as pessoas elas têm direito, a gente tem direito à informação científica, né? Então passa pelo nosso, é um direito vital mesmo, é um direito humano básico, né? Então a informação a qualquer conteúdo é um direito básico humano, né? E aí eu recomendo muito a leitura desse artigo do Yuris nesse livro, porque fala desses diferentes pontos de vista, né? Por que políticos acham importante, por que o cientista acha importante, por que que o jornalista acha importante comunicar ciência, enfim, acho que pode render insights no futuro para vocês. E aí, uma coisa que eu coloquei, né, na ementa desse seminário é jornalismo de ciência e divulgação científica são sinônimos, né? Isso, dentro do curso de especialização e mestrado da Fiocruz, né, pelo menos na minha época, né, 2016 e depois o mestrado em 2021, isso era uma pergunta muito grande e cabeluda. E eu tive aulas muito boas sobre essa pergunta, né? E aí eu já digo para vocês que assim, são sinônimos? Não, não são sinônimos, mas não são áreas que se excluem. E a sua opinião sobre isso, sobre essa pergunta, vai depender muito do seu ponto de vista, tá? Uma coisa eu posso dizer para vocês que é certa, a partir de artigos, né, dentro da área de divulgação científica séria, ética e crítica, ela não é um meio de animação de torcida para a ciência, tá? Então, quando a gente faz divulgação científica de qualidade, né, e com um objetivo claro, com uma intenção de atingir um determinado público, com uma métrica de avaliação depois para ver se aquela para ver se aquela atividade ou, enfim, iniciativa deu certo, a gente não quer endeusar a ciência, a gente não quer colocar a ciência num patamar, tipo, inacessível, elevado, longe do público. A gente precisa trazer a ciência para a base, né? Tipo, é colocar a ciência em perspectiva, colocando contexto, colocando como aquele conhecimento foi construído, quantos grupos de pesquisa estão por trás daquele resultado, como que foi, né, todo o caminho, todo o percurso até aquele resultado específico ou aquela pergunta específica. Então, o endeusamento da ciência, isso não é divulgação científica, tá? Quem é divulgador científico, sério e comprometido, não é um animador de torcida da ciência. E aí, essa pergunta, ela talvez tenha algumas. Deixa eu só, peraí, tirar aqui isso daqui. Não sei se está aparecendo para vocês umas mensagens que estão aparecendo aqui para mim, mas eu acho que não. Essa pergunta, ela tem uma resposta, né? Mas ela ainda está sempre sendo construída, né? Porque os estudos em divulgação científica, e a gente tem pelo menos assim, dois centros de excelência de pesquisa em divulgação científica no Brasil, um na Unicamp e outro na Fiocruz, as pesquisas ainda estão caminhando, as pesquisas ainda estão andando. E jornalismo de ciência, então, os primeiros cursos de pós-graduação, se não me engano, são da década de 70 ou da década de 80. Então, também tem muita pesquisa dentro de jornalismo, de uma forma geral, e de jornalismo científico também tem uma trajetória bastante grande, assim. E como as pesquisas estão andando, e o conhecimento, ele, né, vocês sabem disso, o conhecimento ele vai sendo construído conforme também a gente vai avançando e fazendo novas descobertas, né? Essa pergunta ela vai sempre ter uma resposta diferente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, né? E aí o que eu posso trazer para vocês é uma definição de divulgação científica, isso do ano de 2003, que foi divulgada um artigo muito bom, chamado Science Communication, a Contemporary Definition. O termo divulgação científica em inglês, geralmente, ele é entendido como Science Communication, e, enfim, ele foi traduzido para
para o Brasil como divulgação científica, e esse artigo foi divulgado no periódico Public Understanding of Science, que é um dos periódicos mais longevos que a gente tem dentro do campo da divulgação científica. E aí, vamos lá. A divulgação científica é definida como o uso de habilidades, mídias, atividades e diálogo adequados para produzir uma ou mais das seguintes respostas pessoais à ciência: conscientização, prazer, interesse, formação de opinião e compreensão. E aí eu fiz o exercício de tentar encaixar em cada um desses aqui um, um formato de divulgação científica que eu lembrava, né? Então, sei lá, conscientização, eu lembro, por exemplo, de campanhas do Ministério da Saúde sobre prevenção a HIV e AIDS, né? E o Ministério da Saúde ele faz um excelente trabalho de divulgação científica em campanhas de conscientização. Prazer, eu lembro, por exemplo, de museus como o Exploratorium em São Francisco, nos Estados Unidos. Lembro de museus que têm uma pegada um pouco mais, que a gente chama de hands-on, né? Museus que pedem para os seus diferentes públicos interagir com aquela atividade, com aquele aparato, e, enfim, eles acabam trazendo fruição e prazer para aquele momento específico naquela interação. Interesse, eu lembro, por exemplo, talvez de pessoas que estão no TikTok, né? Cientistas que estão no TikTok recentemente e que estão tentando trazer diferentes informações para aumentar o interesse das pessoas em diferentes assuntos de ciência. Formação de opinião, eu lembro direto de jornalismo, né? Eu acho que o jornalismo ajuda muito a gente a formar diferentes opiniões sobre ciência, desfazer opiniões ou construir opiniões, né? E compreensão, eu lembro talvez de YouTube, né? Eu lembro me vem assim alguns canais na cabeça que a gente pode dizer, canais no YouTube que tem talvez o intuito de trazer mais compreensão para um determinado tema dentro da ciência, né? Então, é só aqui vários formatos, né? Várias formas de pensar a divulgação científica. Opa, tá. E aí, só para vocês verem, esse debate é tão rico e tão assim, tão em construção, né? Que eu trouxe para vocês dois textos que eu achei. Um que está no Jornal da USP, esse texto é muito bom, que é o Sombreamento entre Jornalismo e Divulgação Científica, que tem a opinião ali de de dois repórteres, se eu não me engano, a opinião de uma pessoa atrelada ao Instituto Serra Pilheira, tem também uma opinião da Natália Pasternak sobre essa área, né? Essa interconexão entre jornalismo e divulgação científica. E um outro artigo que eu amo de paixão, que foi escrito que eu posso dizer que ela é minha amiga pessoal, e ela foi minha professora, tanto na especialização quanto no mestrado, nós trabalhamos juntas na Fiocruz, que é a Carla Almeida. Atualmente, a Carla ela tem todo um projeto de pesquisa voltado para divulgação científica em teatro, porque o Museu da Vida Fiocruz, ela é de lá. O Museu da Vida tem uma equipe especializada de artistas para pensar peças teatrais com temas científicos, e ela estuda a recepção dessas peças junto aos públicos, né, que assistem a essas peças. E aí ela escreveu esse artigo maravilhoso na Ciência Hoje, que é Jornalismo e Divulgação por um debate mais qualificado. E aí, nesse texto que está no Jornal da USP, tem, por exemplo, a opinião do Ayrton Escobar, que hoje em dia ele trabalha, né, na equipe da USP, com reportagens longas, mas ele trabalhou, se não me engano, por mais de 20 anos no Estadão, com matérias excelentes. Ele fala que jornalismo e divulgação são atividades distintas, com funções distintas, muitas vezes são citados como atividades sinônimas, e de fato há um sombreamento grande entre elas, mas é importante destacar que são atividades com funções diferentes. Então, por exemplo, ele fala que no jornalismo, por exemplo, se tiver uma descoberta num planeta tal perto da Terra, o jornalismo ele vai se preocupar, às vezes, com aquele fato inédito, né? Que descoberta é essa? Meu Deus, é uma coisa muito grande, né? Como que os cientistas chegaram naquilo? Como que a gente pode comunicar isso? E a divulgação científica, por outro lado, ela não necessariamente ela trabalha com ineditismo, né? Então, a divulgação científica pode abordar esse assunto em qualquer momento, é a opinião dele, né? E o jornalismo, ele geralmente sim, um dos valores notícia, né, dentro do jornalismo é a capacidade, a possibilidade de você trabalhar com o ineditismo dos fatos, né? E quanto mais inédito, às vezes, mais aquilo vai render uma grande matéria, vai render uma capa, vai render uma manchete do jornal do dia seguinte, né? E a Carla,
que é pesquisadora, foi também... Eu conheci a Carla quando eu estava como estagiária na Ciência Hoje, ainda em 2013. Ela foi uma das minhas editoras na Ciência Hoje. E aí, hoje em dia, a Carla é uma baita pesquisadora em divulgação científica. E ela fala que o jornalismo, ele é uma profissão consolidada, com técnicas, finalidades e éticas próprias, né? E o jornalista opera segundo essas técnicas que estão sendo aprimoradas desde século XIX, né? Na verdade, desde muito antes, né? Porque a imprensa no Brasil começou ali nos anos 1800, mas enfim, já tinha algumas iniciativas antes de 1800, já tinha alguns jornais pequenos. Então são técnicas que são técnicas centenárias que estão sendo aprimoradas há muito tempo e que se aperfeiçoaram muito mais com o surgimento das graduações, né, e das pós-graduações em jornalismo. E aí ele vai pensar, né, o jornalista de ciência, ele está às vezes encaixado, ele pode ser completamente independente ou ele pode ser encaixado dentro de uma lógica empresarial. Se você trabalha para o Globo, se você trabalha para uma empresa grande, você vai ter que também atender alguns interesses comerciais, né? Você está ali numa lógica também capitalista, como todos nós sabemos. E a divulgação científica, segundo a Carla, é uma área mais ampla, multidisciplinar e polifônica, que envolve atores com formações, conhecimentos e competências diversas. E aí, eu, Renata, a partir, né, de trabalhando na Fiocruz, né, eu comecei, enfim, meu primeiro emprego de carteira assinada foi dentro de um museu de ciência, trabalhando, estudando na especialização, estudando no mestrado, e agora como jornalista também, né, tipo, escrevendo para alguns veículos. O que que a gente aprende na escola Fiocruz de divulgação científica, né? E pelo menos é a minha visão pessoal, é também como eu enxergo. Para mim, o jornalismo de ciência, ele é uma área dentro da divulgação de ciência, tá? A divulgação científica, para mim, ela é um grande guarda-chuva que abarca diferentes atividades e cada uma dessas atividades precisa ter você precisa seguir um código de ética, você precisa seguir uma diretriz de funcionamento, você tem diretrizes muito claras de como você vai implementar aquela sua estratégia. E o jornalismo é uma das possibilidades da gente comunicar ciência para diferentes públicos. E eu tanto acho que jornalismo de ciência é uma área, né, dentro do campo da divulgação científica, porque quando você vai estudar, e isso tem assim em vários artigos, quando você vai pegar um artigo, o campo de pesquisa da divulgação científica, e você vai ver quais são as áreas de pesquisa mais estudadas, né, dentro da divulgação científica, mídia tá, é top 1, assim. Então, os trabalhos de museus de ciência estão em segundo lugar, geralmente, mas você ser um pesquisador da divulgação científica e você estudar o que o jornalismo de ciência está fazendo, então, como foi a cobertura do clone da ovelha Dolly, como foi a cobertura da Covid-19 no Brasil. Assim, o campo de estudo da mídia, né, e do jornalismo de ciência dentro da divulgação científica é o que mais rende artigos, é o que mais rende pesquisa. Então, como que a gente não vai dizer que o jornalismo de ciência não conversa, não dialoga, né, com a divulgação da ciência? E aí, uma coisa que é muito interessante, né, e aí por isso que eu coloquei aqui no início que essa pergunta também vai depender do seu ponto de vista, é que eu já ouvi muito, e já ouvi assim algumas vezes mesmo, geralmente de quem trabalha dentro de redação de jornal, e quem começou numa redação de jornal desde os tempos de estagiário, né, quando você estava lá estudando jornalismo, começou como estagiário numa redação de jornal e evoluiu dentro de uma redação de jornal, geralmente esses profissionais, alguns deles, eles falam que jornalismo científico é completamente diferente da divulgação da ciência, né? E tem algumas pessoas que realmente colocam o jornalismo científico como a parte, assim. Divulgação científica é uma coisa, jornalismo de ciência é outra. Eu acho que é uma visão, é um entendimento, uma opinião válida. Eu acho que esse debate também precisa existir. O que eu não entendo, e o que eu acho que a gente não pode cair nesse erro, é dizer que divulgação científica é algo que vê a ciência de forma menos crítica. Porque aí você vai estar desvalorizando todo um campo de conhecimento dentro da divulgação da ciência que está tentando, há décadas, trazer mais crítica, né, para o campo da divulgação.
enxergar formas dialógicas de se construir atividades em divulgação científica junto com o público, enxergar formas de comunicar a ciência que não sejam só endeusar a ciência, ou que não sejam só transmissão de conhecimento unidirecional, né? E o jornalismo, ele tem suas próprias técnicas, ele tem estratégias, ferramentas, mas ele, não sei, eu acho que não dá para, e isso a Carla coloca no texto dela, eu concordo muito com ela, não dá para a gente só cair no discurso de disputa de poder, né? Ah, jornalismo é uma coisa e divulgação é outra, né? Eu acho que a gente ganha muito mais quando a gente entende que, seja lá a sua opinião, se você enxerga jornalismo fora, jornalismo dentro da divulgação científica, né? Formas de se complementar, formas da gente pensar junto, formas da gente trabalhar junto e tentar o melhor para os nossos leitores, para os nossos públicos, que é aproximar a ciência da sociedade. Ponto. E eu acho que o jornalismo científico é uma dessas formas que a gente tem de aproximar a ciência e sociedade. E aí, uma outra coisa que eu achei importante trazer para vocês, mais um artigo do Yuri, né, que realmente ele é enfim, uma baita referência para mim, que está dentro de um livro, eu acho que eu não coloquei o link aqui, mas depois eu posso passar para vocês, que são os desafios e a avaliação do jornalismo científico nessa região da Iberoamérica, né? E aí ele fala, e eu já tive uma aula com o Yuri que foi muito maravilhosa, né, que ele falava que jornalismo de ciência não é a tradução do conhecimento científico. É, E eu concordo com ele porque eu não sou linguista, né, eu não fiz uma faculdade de letras, eu não trabalho nesse campo da tradução. E o linguista, né, a pessoa que trabalha com tradução, enfim, o linguista não faz só tradução, mas enfim, essas pessoas desse campo de conhecimento, elas têm técnicas e ferramentas que não são as ferramentas do jornalismo, né? O jornalismo ele tem critérios muito bem estabelecidos, assim como quem faz traduções. E a gente não, o nosso intuito, o nosso dever, de acordo com o Código de Ética do Jornalismo, não é só explicar conceitos, não é só traduzir aquela pesquisa. E aí o Yuri fala, é colocar contexto e processos em perspectiva, é entender métodos e hipóteses por trás da notícia, é checar e cruzar as fontes, né? E aí, o que isso acontece? Quando você checa e cruza as fontes, às vezes isso é uma missão impossível quando você se confronta, quando você é jornalista, você se confronta com um prazo, quando você tem que entregar a matéria no dia seguinte, quando o seu espaço às vezes é muito limitado para você colocar aquela diversidade de fontes que você teve que entrevistar, né? Mas eu coloquei esse trechinho aqui para falar para vocês que jornalismo de ciência é muito mais do que só traduzir um termo ou uma pesquisa, né? A gente tem assim técnica de entrevista, a gente tem formas de fazer transcrição, a gente tem formas de fazer pesquisa, a gente tem que explicar o que veio antes daquela pesquisa que está sendo divulgada, né? Pelo menos o bom jornalismo, ele tenta minimamente explicar o que veio antes. Então, assim, são ferramentas muito distintas, né? E uma forma de fazer diferente para poder validar aquela informação e para poder passar aquela informação da melhor forma possível. E que é difícil para caramba de fazer isso no dia a dia, né? Principalmente quando a gente entrevista muitas pessoas para uma matéria, você cruzar aquilo tudo, tipo, só para vocês terem uma ideia, assim, eu estou fazendo uma pauta agora sobre depressão em idosos para a revista Pesquisa FAPESP, e aí eu já entrevistei 5 pessoas, né? Eu vou ter que entrevistar talvez uma sexta e uma sétima. Vamos colocar aí se rolar essas duas. Então, são 7 pessoas para um texto que vai de 2 a 4 páginas. Que o editor falou para mim que deve ser por aí. E aí dá muito trabalho, assim, você de 7 entrevistas, você ouvir tudo e você fazer esses intercruzamentos, né? Caramba, o que que fulano disse, o que que Beltrano disse, e isso daqui está batendo, isso daqui faz sentido, dialoga com o dado que foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, ou como que eu posso costurar essas diferentes opiniões, né? São opiniões muito discrepantes, né? E aí isso daqui é um método, né? É uma forma da gente cruzar essas informações, é uma forma de bater isso com tabela, com o que está sendo divulgado em Ministério da Saúde, enfim. É toda uma forma da gente pensar a melhor forma de colocar isso numa notícia, né?
E aí eu entro aqui numa parte, deixa eu beber um pouquinho de água. Rafael, acho que eu vou perguntar, quer trazer algumas perguntas? A gente faz uma pausa e depois eu continuo. A gente pode abrir isso se quiser. Vou dar uma pausa. Então, se alguém quiser já ligar o microfone, ligar a câmera e fazer pergunta direto sobre o que foi apresentado até agora, esteja à vontade. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tá, eu não sei, eu não tô vendo o chat. No Peraí. chat a gente tem o pessoal pedindo aqui, o Luan pediu para compartilhar o material depois com os links, né, para a gente procurar esses Tá livros ótimo. também. Tá bom. Não, vi aqui o chat, então beleza. Eu acho que eu vou seguir e aí depois a gente faz uma conversa final, se alguém tiver dúvida. Show. E compartilho com vocês sim os slides no final. Obrigado. É, beleza. Então, assim, dado esse panorama, né, de divulgação científica, jornalismo de ciência, eu vou trazer dados, né, de quais são alguns dos nossos desafios, seja você cientista, seja você divulgador de ciência, seja você jornalista. Não são dados de toda a população brasileira, é uma pesquisa que foi divulgada esta semana, se não me engano, na segunda-feira, se eu não estou enganado, que é a pesquisa de percepção pública de ciência e tecnologia com jovens de 15 a 24 anos, divulgada pelo INCT, de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. E aí, é uma pesquisa que já foi feita em 2019, se não me engano, é a segunda versão dessa pesquisa, e essa pesquisa traz para a gente o que alguns jovens, mais de 2.000 pessoas responderam, né, a enquete, que eles estão pensando sobre o sistema de CIT e como que a gente pode agir a partir disso, né? Então, assim, eu acho que um primeiro grande desafio. Aqui nesse gráfico da esquerda, em laranja é a onda da pesquisa atual. Então, o que as pessoas responderam na pesquisa atual? A onda um, o azul, é a pesquisa, são os resultados da pesquisa de 2019, né? Então, assim, comparação do interesse por temas, né? E a pergunta era: vou citar alguns assuntos e gostaria que você me dissesse em que medida você tem interesse sobre cada uma dessas áreas, né? Então, em 2019, 80% dos jovens disseram que gostam de assuntos de meio ambiente, 74% disse que gostava de medicina e saúde, arte e cultura, né, também estava um pouco bem avaliado, religião, enfim. Ciência e tecnologia ali 67%. E aí, o que me causou estranhamento, né? O fato de medicina e saúde ter caído, né, nessa pesquisa de 2024, o interesse por medicina e saúde, sendo que a gente acabou de passar por uma pandemia, a gente ainda vive efeitos dessa pandemia. Meio ambiente, né, caiu também um pouquinho, sendo que a gente está numa crise climática, né? Então, assim, caiu um pouquinho, assim, ainda é um super grande interesse, né? Assim, você dizer, ser um jovem de você diz que você gosta de meio ambiente hoje em dia, tipo, estamos em 77%, né, desse público respondente, então, assim, eu acho que é um super interesse, baita interesse, mas caiu um pouco, né? Ciência e tecnologia está ali, a gente não sabe muito bem, ciência e tecnologia engloba muita coisa, né? Então, talvez a pessoa que respondeu ciência e tecnologia pode também estar pensando em meio ambiente, enfim, tem ali alguns vieses, né? Mas, ok, algumas quedas, medicina e saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia de forma equilibrada, ok. Aí, fontes mais utilizadas para se informar sobre ciência e tecnologia, né? De forma disparada, assim, frequentemente, internet e redes sociais é onde os jovens estão mais acessando conteúdos sobre ciência e tecnologia, tá? Então, eles estão ali, e a gente sabe que a juventude hoje em dia está muito na internet, então é por onde eles estão recebendo essas informações, e, numa menor medida, televisão, né? Talvez eles estejam ali em algum componente, alguma roda familiar em que eles estão também acessando esse conteúdo pela TV, né? Isso para a gente é super importante, porque nessa mesma pesquisa eles viram que por onde eles acessam mais conteúdo? Primeiro lugar, Google. Segundo lugar, se não me engano, Instagram. Eu tenho até que checar isso depois, posso estar enganada. Eu acho que era Google, Instagram e YouTube, alguma coisa assim. Aí depois eu vejo certinho para vocês. E aí, segundo o terceiro gráfico, que aí eu acho que é onde vocês estão, talvez, né, brilhando, em quem eles, de onde eles estão acessando essa informação, né? Quais são as fontes de informação mais confiáveis e menos confiáveis. Então, assim, professores,
bem avaliados, médicos bem avaliados, né? 39% de confiança em médicos, cientistas de universidades ou institutos de pesquisa, 33%. Vocês estão muito melhor do que nós, jornalistas, a gente está com 28% de desaprovação, né? Religiosos, enfim, artistas e políticos lá disparados com o grau de menor confiança. Então, eu acho que, assim, é, isso daqui mostra para a gente um contexto importante de professores, médicos, cientistas de universidades ou institutos de pesquisa, o quanto vocês têm chance de chegar nessa população, chance de conversar com, pelo menos com essa faixa etária de 15 a 24 anos, né? Eu imagino, acho que cada resultado, né, se você for replicar essa pesquisa para diferentes faixas etárias, os resultados vão vir diferentes, mas eu imagino que alguma coisa vai ser similar, pelo menos o resultado de por onde você acessa a informação, que é pela internet, tá? É, e isso traz para a gente um componente super importante, que é o título dessa palestra, que é como jornalistas e pesquisadores podem se ajudar nesse contexto em que as pessoas estão cada vez consumindo informação pela internet, estão, às vezes, confirmando suas próprias crenças ali no ambiente das redes sociais, estão recebendo uma enxurrada de informação. Isso causa ansiedade, isso causa um fenômeno que a gente chama de informação, quando tem muita informação, né, que é não vou lembrar a palavra, mas enfim, é um fenômeno recente desse, justamente do que as redes sociais trazem para a gente, né, de uma informação exacerbada que te deixa até meio zonzo, assim, meio tonto, né, e você não consegue, meu Deus, onde está a informação correta? O que que eu faço com isso, né? Compartilho ou não compartilho? Leio tudo, não leio tudo, né? Então, enfim, e a gente sabe que muita desinformação acontece no ambiente das redes sociais. Uma primeira forma da gente estabelecer um vínculo muito forte é por meio de uma excelente assessoria de imprensa, tá? É, a Fiocruz tem uma assessoria de imprensa super boa, tem uma longa trajetória em assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa ela precisa ser propositiva e precisa ser estrategista. Ela precisa saber para quem ela vai enviar aquela pauta. Eu nunca trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, não é muito a minha área. Eu já trabalhei com assessoria de imprensa uma vez quando eu era estagiária de uma assessoria de imprensa da Oi, na FRJ, é, mas tem todo também uma técnica de como você vai envolver diferentes grupos de jornalistas, como você vai vender uma pauta, como você vai fazer um release, como você vai fazer o acompanhamento daquela pauta, ligar depois para o jornalista, ou enfim, mandar um e-mail para saber se a pauta interessa, se a pauta não vale, né? E além da assessoria de imprensa, você precisa, se você é um instituto de pesquisa hoje em dia, você precisa de uma excelente assessoria de comunicação. E aí eu coloco essa distinção porque a assessoria de comunicação, geralmente, ela não vai fazer só assessoria de imprensa, né? Que é aquele contato com a imprensa mesmo. A assessoria de comunicação, ela vai pensar o conteúdo e a comunicação estratégica daquele instituto de pesquisa. Então, você vai pensar o conteúdo das redes sociais, você vai fazer planos para aquelas redes sociais, você vai pensar, por exemplo, como você vai promover uma boa comunicação, ou como você vai pensar estratégias de comunicação para o seu instituto de pesquisa, se você vai participar de uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ou, enfim, de alguma outra forma de comunicação com o público. Então, a assessoria de comunicação, ela traz ali um componente de criação de conteúdo mesmo, né, e de criação de estratégia para diferentes formas de atuação de se pensar a comunicação. E a assessoria de imprensa é aquele corpo a corpo com a imprensa, com diferentes veículos, né? Geralmente, às vezes, tem profissionais de assessoria de imprensa dentro da assessoria de comunicação. E muitos institutos, às vezes, contratam uma assessoria de imprensa especializada, enquanto eles têm uma assessoria de comunicação só para pensar essa parte mais de conteúdo mesmo, né? E tem institutos de pesquisa que, infelizmente, não tem assessoria de imprensa, às vezes não tem uma com bem estruturada. Isso é um problema nosso brasileiro, infelizmente. E aí, aqui eu já quero deixar para vocês, assim, de longe, o INPE sempre me respondeu todos os meus e-mails de pedido de entrevista, tá?
A assessoria de imprensa do INPE é maravilhosa, responde rápido, chega junto. Eu, Renata, sempre tive excelentes respostas, né? E aí vou dar um exemplo aqui para vocês de uma matéria que a gente divulgou no ano passado, que foi financiada pelo Centro Internacional para Jornalistas, se não me engano, que é a tradução para o português. E essa matéria era uma matéria investigativa. A gente foi atrás de alguns cientistas que estavam deliberadamente desinformando sobre mudanças climáticas e sobre a crise climática no Brasil e no mundo. Então, pessoas que se dizem cientistas, mas que na verdade não estavam fazendo ciência. Então, envolvia a exposição dessas pessoas, envolvia todo um trabalho de investigação por trás. Foi uma equipe grande, como vocês podem ver aqui na assinatura da matéria. Saiu na Deutsche Welle Brasil, essa é a matéria de capa, e tem outras 3 matérias complementares sobre cada um dos cientistas que a gente investigou, né? Sobre cada um dos desinformadores. E o INPE era uma matéria assim, a gente não ia entrevistar um cientista do INPE para falar sobre uma pesquisa do INPE, né? E a gente divulgou isso, abriu o jogo assim com a assessoria de imprensa, né? A gente falou, olha, é uma matéria investigativa, a gente está querendo uma opinião de alguém do INPE, porque um desses cientistas está dizendo, falou que o PRODES do INPE não é tão confiável assim, né? E, enfim, estava dizendo algumas inverdades sérias sobre os dados de desmatamento divulgados pelo INPE. E aí, a assessoria chegou junto assim de uma forma sensacional, colocou alguém para conversar com a gente, mesmo sabendo que seria um tema mais sensível, e foi uma avaliação super importante para a gente poder respaldar com ciência aquela desinformação. E só tenho a agradecer, assim, como o INPE pôde ajudar a gente nesse caso. Acho que uma outra forma também, né, do cientista se valer dessa importância de comunicar a ciência é optando por falar com a imprensa, né? É abrindo um espaço na sua agenda de trabalho. Todos nós temos agendas super difíceis, mas reservar ali um tempo para talvez conversar com a gente, quando rolar um pedido de entrevista, é, quando for, né? Enfim, quando o cientista achar válido, mas enfim, é muito importante esse diálogo, né? E você encontrar, às vezes, jornalistas nos quais você confia e nos quais você vê que dali o resultado é sólido, né? É construído com confiança, enfim, com cuidado. E você abrir essa porta para a imprensa, eu acho que é uma das formas mais valiosas que a gente tem de estruturar essa parceria jornalismo e ciência. E sempre pensando que o público, como eu disse, ele tem o direito de saber essas notícias da área da ciência, e de entender. O jornalismo é uma das formas que as pessoas vão ter de entender como que a ciência é feita no dia a dia e de lançar perguntas para a sua vida, né? E de entender como que a ciência está ajudando em sua própria vida, como que a ciência vai trazer melhora, e boas perspectivas para o seu país. Então, enfim, eu acho que todas as vozes que a gente consegue colocar dos cientistas, né, dentro do jornalismo, é um trabalho assim surreal, né, e gratificante também, na verdade, da gente dar um retorno para a sociedade, né, de mostrar, olha, isso daqui é dinheiro público que está sendo investido e esse daqui é um dos resultados, né? Então, a matéria é, às vezes, uma forma de solidificar esse resultado para a sociedade. É, Isso daqui eu já falei, né, que, enfim, faz parte dessa coisa do direito à comunicação e do direito à informação em ciência. Outra forma excelente é vocês buscarem bancos de fontes e vocês participarem de bancos de fontes. Por exemplo, a agência Bore, que é de duas ou três jornalistas, né, super de relevância no jornalismo brasileiro. Uma delas é a Sabine Righetti, que trabalhou durante muito tempo na Folha. Elas têm essa agência de fazer releases sobre pesquisas que estão sendo conduzidas no Brasil, né? Então, enfim, é uma baita oportunidade de você entrar como fonte nesse banco de dados da Bore. E aí a Bore tem esse endereço, abore.com.br/cientistas,
e tem a aba dos jornalistas e tem a aba dos cientistas, porque vocês podem tanto oferecer releases, né, e falar sobre pesquisas que estão sendo divulgadas e tentar fazer com que isso chegue ao banco de jornalistas da Bore, quanto também você pode se inserir no banco de dados. Se você principalmente trabalha, se não me engano, são 3 áreas de atuação na Bore: sistemas alimentares, Covid-19 e Amazônia, né? E aí tudo que envolve essa questão ambiental ligada à Amazônia. Então, acho que é uma excelente forma de estar também em contato e se mostrar disponível, né, e visível para o público. E eu achei essa matéria aqui da Associação de Jornalismo Digital, que traz alguns bancos de fontes para, enfim, para caso vocês queiram entrar e também se inserir ali. Tem a Cajueira, com um banco de fontes só com fontes nordestinas, enfim, tem muito cientista ali do âmbito Nordeste. Tem Entreviste um Negro, que é uma iniciativa também só para fontes com cientistas negros. E tem esse Global South Climate Database, que é para, enfim, para quem trabalha com dados ligados a mudanças climáticas, né? Eu acho que uma forma também interessante da gente manter contato é às vezes, você não tem uma assessoria de imprensa no seu instituto de pesquisa muito bem consolidada, mas o cientista pode ir lá mandar um e-mail ou mandar um zap zap. Ó, Renata, saiu aqui um artigo que talvez te interesse, a gente acabou de publicar. Isso dá mais trabalho, né? Isso é uma forma ali de você, enfim, você só vai fazer isso, claro, se você tiver um mínimo de tempo, se você estiver interessado, mas é uma excelente forma de chegar no jornalista, né? Ou, enfim, de fazer com que a sua pesquisa também ganhe mais visibilidade. É você avisar que sai um artigo, é você avisar que vai rolar talvez uma decisão super importante, é você também manter, alimentar essa relação de confiança com o jornalismo, né? Eu acho que, enfim, é uma sugestão que eu dou. Outra forma que eu diria que é menos convencional, mas que para mim é uma das formas mais maravilhosas de se fazer, né, aliança entre jornalistas e cientistas, é por meio de projetos de engajamento público em ciência. O engajamento público em ciência é um dos modelos que a gente tem dentro da divulgação científica. Quando você estuda divulgação científica, né, a gente aprende alguns modelos teóricos mesmo para poder pensar a divulgação da ciência. E engajamento público da ciência é um dos modelos mais recentes que tenta trazer essa visão mais dialógica, de igual para igual. Então, o público tem conhecimento, o público tem as suas vontades, enfim, os seus saberes, e a ciência também tem, e aí rola um intercâmbio dialógico entre esses saberes, tá? Então, o cientista não está acima do público, não está acima dessas pessoas, o cientista vai ali dialogar da melhor forma possível com quem está envolvido naquele projeto e vice-versa. E aí eu fui coordenadora desse projeto, por meio de um edital que rolou dentro da Fiocruz, eu ainda estava trabalhando na Fiocruz, e eu ganhei esse edital. Ele durou 1 ano e meio, começou em 2018, e foi um projeto de engajamento público em ciência chamado Rap Ciência. Coloquei aqui um link de um artigo que a gente divulgou na Ciência Hoje, explicando mais o que foi esse projeto. E o intuito desse projeto era: eu selecionei jovens das favelas próximas ali à Fiocruz do Rio de Janeiro para poder fazer rap, letras com conteúdos científicos. E o intuito era que eles trouxessem, os rappers, né, no caso, eles traziam os temas que eles queriam trabalhar e eles fizeram as músicas a partir de conversas com cientistas. Então, 2 temas assim que eles trabalharam, que foi sugestão deles, né? ISTs, então a gente falou sobre infecções sexualmente transmissíveis e saúde mental. E aí, desses temas, né, foram 4 músicas que estão disponíveis no YouTube do Museu da Vida Fiocruz. A gente fazia encontros para sensibilizar, né, eles com alguns conteúdos sobre aqueles temas que eles queriam estudar. E aí, a partir desses encontros, depois eles tinham meio que um brainstorm criativo para fazer a letra. Depois a gente gravava isso em estúdio, a gente gravou todas as músicas em estúdio, a gente divulgou isso em rodas de cultura de rap. E, enfim, teve o grande fechamento desse projeto em 2019, numa roda cultural super famosa ali em Manguinhos, no Rio de Janeiro, que é
é uma favela super coladinha ali na Fiocruz. E era uma roda de rap que eles já participavam. Então, eles puderam apresentar as músicas para os amigos deles, né, para a família deles. É, e, enfim, a gente não conseguiu financiamento para continuar esse projeto depois de 2019. Mas só da gente conseguir pensar uma forma diferente de fazer divulgação científica, trazendo ali o componente. Eu, na verdade, era só uma grande mediadora, né, desses encontros, né? E eu fui meio que. Eu fazia, às vezes, da burocracia, né? Eu fiz toda a burocracia desse projeto junto com outras duas coordenadoras. É, mas eles tiveram a oportunidade de entrar no laboratório, eles tiveram a oportunidade de, tipo, conversar, falar para um cientista como eles estavam sentindo em relação à sua própria saúde mental. Então, isso foi tão rico e tão válido, né? Que eu acho que é uma forma muito criativa e muito potente de se fazer divulgação científica. E principalmente porque envolve música, né? E música tem um apelo também muito emotivo. Outra forma de fazer divulgação da ciência e aproximar cientistas e jornalistas é na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí, ontem, anteontem, na verdade, né, que hoje é dia 23, saiu o edital para institutos de pesquisa, enfim, centros que trabalham, né, com ciência, ou enfim, outras instituições submeterem propostas de atividade para participar da 21ª Semana Nacional, né, que é a de 2024, que vai ter o tema Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. E aí, ano passado, eu fui coordenadora de comunicação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Fiocruz, e assim, é incrível, porque na Fiocruz, pelo menos, a gente tem uma grande tenda, né, que é a Feira de Ciência e Tecnologia, onde estão só os cientistas ali, né? E eles recebendo escolas, eles recebendo públicos diferentes para poder falar sobre a nova pesquisa que eles estão conduzindo, enfim, sobre dados interessantes que eles acharam, né, de trazer para o evento. É, e tem muitos jornalistas também que passeiam, né, por essa feira de ciência e tecnologia dentro da Semana Nacional. É, mas você traz o cientista para um âmbito que é o chão, né? Como se fosse o chão de fábrica. É como se, às vezes eu penso assim no Museu de Ciência, como se fosse o chão de fábrica da divulgação científica, né? E eu ouvi isso de uma professora minha, agora eu não lembro quem, mas é você pegar e fazer a divulgação científica na conversa, no olho no olho. É você, tipo, tirar um tempo ali seu para poder conversar diretamente com quem talvez é, receba o impacto da sua pesquisa, né? E é uma forma diferente de fazer divulgação científica. Eu acho que é uma das formas mais humanas de você fazer divulgação científica, você participar de uma semana nacional, e você estruturar um conteúdo, uma estratégia para poder divulgar o que que você está fazendo dentro da sua instituição, né? Então, se vocês quiserem participar, o edital está aberto até 5 de julho. E aí, eu acho que duas últimas formas, né, que eu acabei pensando, acho que debates públicos, né, quando debates públicos em que jornalistas entrevistam cientistas ou cientistas entrevistam jornalistas, né, o que seria interessante, é, é também um momento de partilha, de troca, de você estabelecer ali um vínculo de confiança, de você explicar para uma plateia, né, como que aquela pesquisa foi feita. E eu diria a vocês também que, entrando assim no âmbito mais, vamos melhorar a ciência que a gente vem fazendo, é você insistindo, na ética dentro do campo da ciência, você não desistindo, de ver a ciência, né, pelo olhar da mais pura ética e do mais puro respeito de por que que a gente está fazendo ciência, de por que que a gente precisa fazer ciência para as pessoas. É você entender que para você fazer uma ciência melhor, você vai precisar sim defender a igualdade entre os pares, principalmente igualdade de gênero e de raça, porque senão a gente não vai ter é, a ciência para ela ser mais confiável, né? É ela também trazendo vozes e trazendo pluralidade para a ciência que está sendo construída. Então, quando você é um cientista que defende a igualdade, você também está ajudando a fazer ciência de uma forma mais comprometida, mais justa e mais ética. E você também ser uma pessoa que acolhe jovens cientistas, porque você já foi um jovem cientista, né? E a gente sabe que às vezes jovens cientistas eles não têm
estímulo financeiro, não tem capacidade, às vezes, de continuar, tipo, 8 anos, né? Considerando mestrado, doutorado, pós-doutorado, muito mais do que 8 anos, né? Mas quando os institutos de pesquisa criam a oportunidade para estabelecer os jovens ali dentro daquele cenário, né? E claro, não é só um instituto de pesquisa que depende disso, né? Isso é uma questão também governamental, mas quando a gente cria estratégias para manter a pessoa ali e para fazer com que os cientistas jovens se sintam confortáveis ali, a gente vai estar garantindo que essas pessoas sejam os nossos cientistas do futuro, né? E que eles sejam os porta-vozes da ciência no futuro. E aí, encerrando, estou agora no final, eu trouxe algumas dicas. Se você é um cientista que às vezes não tem muita experiência, né, num bate-papo com um jornalista, coisas que é possível ter em mente quando você está conversando com um jornalista, e que eu, Renata, considero importante a partir de experiências que já tive. Tente responder as perguntas de forma clara e direta, né? Então, geralmente, se você tem ali, vocês marcaram 20 minutos, 30 minutos de conversa, eu já passei, às vezes, por situações em que a pessoa que eu estava entrevistando, às vezes, ela fez muitas divagações, sem responder o que eu estava perguntando, né? Então isso faz parte de um media training mesmo, né? É você ter uma consciência ali que vai ser bom até para você responder aquela pergunta diretamente, né? Se ele está te perguntando como que esse sistema aqui da computação aplicada vai melhorar talvez nas métricas, enfim, de algum outro sistema, responda diretamente aquilo, né? Ou qual foi a metodologia que vocês utilizaram? Explique diretamente a metodologia, né? É, e aí, se você precisar fazer alguma complementação, avisa para o jornalista: olha, para eu poder te responder isso, eu acho que eu vou precisar te explicar uma outra coisa antes, né? Então, sei lá, se for alguma coisa assim, eu estou lembrando agora da matéria que eu tive que entrevistar o Rafael, né, sobre a questão da inteligência artificial para a previsão do tempo. Tinha um conceito dentro da computação e enfim, dessa questão de sistemas de inteligência artificial, que era redes neurais de grafos, né? E aí eu não lembro agora se eu perguntei especificamente isso para o Rafael, mas eu precisei passar por esse assunto. Não era um assunto que eu tinha muito domínio, e que eu precisava, sim, de uma explicação sobre aquilo. E aí, é, é possível que eu faça uma pergunta que para o Rafael me responder como que o sistema de inteligência artificial da Google vai funcionar, talvez ele tenha que me falar assim, Renata, mas antes disso, eu acho que você sabe o que que é redes neurais de grafos, né? E você sabe explicar isso na sua matéria para você poder entender como que o sistema de inteligência artificial vai funcionar? Se o jornalista disser, não, beleza, estou por dentro, já sei sobre isso, tá tranquilo, pode se aprofundar no que você tem que se aprofundar, então beleza. Mas se o jornalista precisar, ele vai te falar. E aí vocês vão ter uma conversa a partir disso, né? Então, as divagações, né, e você extrapolar o que está sendo perguntado, traga um contexto, né, e pergunte se aquilo é realmente necessário. Eu acho que essa percepção é importante. Outra coisa também que já aconteceu comigo não leve outro pesquisador para entrevista sem perguntar para o jornalista com antecedência e se o jornalista precisa disso, tá? Porque geralmente a gente faz uma pauta para a entrevista considerando coisas que a pessoa publicou e a gente estuda aquela pessoa, a gente estuda aquele cientista, a gente estuda os resultados que aquele cientista teve num projeto, né, de pesquisa. E aí, se você leva uma outra pessoa e avisa em cima da hora, eu não vou ter lido sobre aquela pessoa, eu não sei quem aquela pessoa é, eu não sei o que que aquela pessoa publicou. E isso rende ali um transtorno, né? Que às vezes eu não vou conseguir adaptar, né? Encaixar aquilo na minha agenda. E se você leva mais alguém, a entrevista que era de 20 minutos vai passar para 40, às vezes 1 hora, né? Então, é importante, se você quiser levar mais alguém, olha, eu sou um aluno de pós-doutorado, mas eu quero levar meu orientador para a entrevista? Posso? Avisa com antecedência, pergunta com antecedência. Pode ser super rico. Eu já entrevistei orientadores e orientando juntos, e foi super rico. Mas eu acho que tem que também rolar essa conversa e essa pergunta antes.
tá? Leitura do artigo, né? Muitos pesquisadores pedem para ler o artigo antes, para ler a matéria antes dela ser publicada. Na revista Pesquisa FAPESP, por exemplo, eles têm uma política editorial de enviar o texto antes para os pesquisadores, e eu publiquei agora, recentemente, no blog Ciência Fundamental, do Instituto Serra Pilheira na Folha, eles também têm a política de enviar para o pesquisador para poder ler, checar ali se tudo científico está correto. Não é sempre que isso vai ser possível, e isso depende muito justamente da política editorial do veículo, tá? E eu diria para vocês que, geralmente, veículos especializados, Ciência Hoje, Revista Pesquisa FAPESP, eu acho que eles são mais abertos a isso, tá? É a minha experiência, pelo menos. Jornalismo de hard news é aquele jornalismo diário, né, factual, que todo dia você precisa produzir uma notícia, às vezes 2, 3 notícias diferentes. Então, sei lá, redação do Jornal Nacional, o Globo do dia seguinte, né, e Folha de São Paulo do dia seguinte, não dá. É muito inviável você ter um prazo, às vezes, de 4 horas para terminar uma matéria e enviar isso ainda para o cientista. No tempo do jornalismo, se ele for diário, isso é praticamente impossível. E eu diria que para o jornalismo de hard news, é, enfim, para essas grandes corporações, eu acho que a política editorial deles não cabe a leitura da matéria antes dela ser publicada. Em outras revistas, sim. Então, se o jornalista escreve para um veículo em que esse veículo admite essa leitura, você vai receber a matéria, né? E você vai ler a matéria antes dela ser publicada para você checar se a sua fala está encaixada corretamente, se aquele conceito científico foi corretamente explicado, enfim, há formas, né? Mas não é mudança no texto, não é mudança substancial no texto. É para você geralmente checar a sua fala, as suas aspas, né? E para você checar conteúdos que estejam relacionados com a sua pesquisa. E aí, é como se eu estivesse pedindo para ler o seu artigo de pesquisa antes dele ser publicado na revista, né? Eu acho que isso seria uma intromissão no seu trabalho, se eu pedisse isso para vocês, né? Então, da mesma forma que a gente não pede para vocês, né? Vocês pedirem para a gente, às vezes causa ali enfim, algum desconforto. Mas entendam, isso não é pessoal com vocês, é a forma de se fazer jornalismo, tá? Na matéria que eu vou escrever e que eu vou enviar para o meu editor, o meu compromisso maior, isso está no meu código de ética da minha profissão, o meu compromisso maior é com o meu público, é com o público da revista, com o público daquele veículo. O jornalista, ele não pode divulgar a pesquisa porque o cientista precisa, mas sim porque o público precisa saber, tá? Por uma questão de acesso à informação, por uma questão de direito à comunicação e para qualificar o debate da ciência dentro da sociedade. O que está no Código de Ética do Jornalismo? Em relação às nossas fontes, a gente deve respeito, honestidade, clareza sempre, explicar para que é aquela matéria, como que as suas falas vão ser colocadas, como que a gente vai explicar a sua pesquisa. Cuidado com você. Se você é um cientista, por exemplo, que pediu off, é um assunto delicado, uma reportagem investigativa, e você não quer que seu nome seja colocado ali, você pediu off, você só quer ser identificado anonimamente, a gente precisa ter cuidado com a nossa fonte sempre, e a gente precisa checar se o que você disse na entrevista está exatamente de acordo com o que vai sair na matéria, né? Então, isso, a gente não pode tirar sua fala de contexto. Então, o respeito, essa honestidade, essa clareza, a gente sempre precisa ter com a fonte. Mas eu não posso, como jornalista, atender a egos dentro da ciência. Né? Então, na matéria do fim do dia, que vai estar escrito, que vai ser enviada para o editor vai pegar ainda para editar, enfim, reescrever. Se entrar, por exemplo, Instituto tal de pesquisa não foi mencionado, isso é mau jornalismo. O que importa é dizer corretamente, explicar corretamente como é que a pesquisa foi feita, se envolveu, claro, diferentes institutos de pesquisa, isso precisa ser mencionado, porque, enfim, essa é a informação verdadeira e correta. Mas, olha, acrescenta nome de fulano de tal, isso daqui não entrou, mas é importante para o nosso futuro financiamento.
às vezes isso é um excesso de informação e uma questão tipo, mais egóica que não cabe no nosso trabalho final, porque o nosso compromisso é com a clareza do texto para o público e como o público vai ler aquilo, né? O nosso compromisso maior sempre vai ser com as pessoas, e não com os egos dentro da ciência. E aí, algumas dicas finais, que eu acho que pode, enfim, pode ser interessante para quem quiser ir atrás depois. Peraí. O novo podcast, na nova temporada do podcast Ciência Suja, acabou de ser lançada. Eu acho que é um dos podcasts, um dos melhores podcasts que está sendo feito, né, recentemente, assim, de jornalismo muito bom e de qualidade. E a última temporada é sobre como que os erros da ciência podem impactar populações em situação de vulnerabilidade social, e principalmente populações mais pobres, né? Então, se eu não me engano, o primeiro episódio é sobre mineração, impactos da mineração numa comunidade específica em Minas Gerais. Então, assim, ouçam o podcast porque é assim, uma baita aula de como que a gente pode pensar em criticar a ciência, né? E como que a gente precisa melhorar a ciência que está sendo feita no país, porque, enfim, a ciência também erra. Tem esse texto aqui de uma pesquisadora, que é a Érica Mariosa, que é 7 passos para ajudar a divulgação científica sem atuar na profissão. Então, para quem está só na parte da pesquisa, né, e quer entender um pouquinho mais como pode ajudar o campo da divulgação, acho que é um texto interessante. Mais tarde, a Érica vai estar com o Eduardo Sato, hoje às 19 horas, e vai ter transmissão no YouTube desse evento, que é para poder debater o filme Mercadores da Dúvida, que explica justamente como esse sistema da desinformação atua na sociedade, principalmente, por exemplo, indústria do petróleo, desinformadores em mudanças climáticas e como que isso impacta, né, todas as notícias que a gente recebe no dia a dia. E deixo também a dica do curso online gratuito da Fiocruz, Introdução à Divulgação Científica, que é no campus virtual da Fiocruz. Você pode acessar esse curso a qualquer momento e fazer de forma assíncrona. Então, para quem quer começar dentro da área da divulgação, eu acho que pode ser um caminho super interessante e válido. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Deixo aqui. Esse daqui o primeiro é meu site, enfim, onde eu coloco ali algumas matérias. Tem meu e-mail também. E quem quiser me procurar lá no LinkedIn, que é a rede onde eu mais estou atualmente, fiquem à vontade. Vai ser um prazer dialogar com vocês sempre. Acho que é isso. Renata, muito obrigado. Foi bem interessante. Foi bem mais do que eu tinha até achado que a gente ia poder conversar aqui. Foi exatamente no ponto de vários pontos assim que afetam diretamente a ideia que a gente está tendo aqui sobre divulgação científica na pós-graduação. E, para minha agradável surpresa, os alunos já estão fazendo perguntas que adiantam essas dúvidas que a gente tem, que é Uhum. vamos dizer, basicamente um movimento revolucionário que eu estou fazendo aqui. Eu tenho outras pessoas ajudando, que é o cientista tem que sair da casinha, ele não pode fazer o mestrado, o doutorado todinho dele, escondidinho, e no final sai para a rua e não consegue nem vender o peixe dele direito. Não é falha na formação, é falha na nossa compreensão da formação. Vou adiantar um pouco para dar um contexto para as perguntas que as pessoas vão fazer. A gente forma um aluno aqui dentro, ele tem que apresentar trabalho na disciplina, ele tem que participar de seminário, ele tem que apresentar trabalho em congresso, mas é tudo uma caixinha de areia. Então, ele apresenta o Uhum. trabalho no congresso, está apresentando para os pares dele. O pessoal vai ter uma certa leniência, vai entender as nuances, se ele esquecer de falar alguma coisa, o que é a rede neural, todo mundo já sabe o que é, então não tem esse problema. Mas, eventualmente, um dia ele sai e resolve, vou fazer um concurso público. E eu já testemunhei isso. E nessa hora me atrapalha um pouco ver que nós não demos uma formação dele sair e não vender o peixe dele como comunicador, mas dele comunicar para uma audiência que não é a audiência sob controle do que ele fez, por que o trabalho dele é importante, por que ele merece uma vaga, por que ele... Então, eu acho que uma falha na formação da gente que eu estou pensando em como consertar através disso, jornalismo científico, divulgação da ciência, teatro, se aparecer. Tem uns comentários Uhum. aí dos alunos já falando, tem um que não quer fazer um grupo de rap, que é um que quer fazer horrorcore, e conhecendo ele, ele é bem capaz de fazer isso. Mas vamos lá, eu queria passar as perguntas dos alunos antes, mas dar esse contexto, que tem um pequeno movimento quase subversivo da gente correr atrás disso na formação deles. Eu gostaria Uhum. que os nossos alunos saíssem com essa formação de
ser capazes de minimamente comunicar o que eles fazem em feiras de ciência, né, em movimentos. O último sobre Perfeito. comentar, a Nádia Pontes esteve aqui na semana passada, no Pint of Science. Ai, que lindo. E a Érica Irado. esteve aqui no ano passado, também no Pint of Science. Muito bacana. Duas baita jornalistas, enfim, nossa, pesquisadoras também. É lindo Legal. dar o trabalho delas. Vamos lá, agora eu vou passar para os alunos, agora já tem gente com a mão levantada. Então, eu vou sugerir primeiro, na ordem que está aparecendo aqui, a Luísa, e depois eu passo para as perguntas do chat. Tá bom. Professor, eu acho que a primeira pergunta é o do Luiz. Ele fez antes de mim. Eu perdi. Luiz, o Luiz não está com a mão levantada. Segue pra Vai, ele? Luiz, perguntei. Eu tô aqui. Posso fazer a pergunta, então? Pode. É, então, a gente, como pesquisadores que estamos iniciando a nossa vida acadêmica, né, mestrado, doutorado, como é que a gente pode divulgar as nossas pesquisas, nossos trabalhos, por meio das redes sociais, inclusive nas novas plataformas que vêm surgindo, como o TikTok, por exemplo? Eu já Uhum, vejo alguns assim, acho bem interessante, que eu, por exemplo, tenho muito interesse em divulgar um pouquinho o que eu faço para atingir um público mais jovem, um Fundamental 2 ou ensino médio, já que quando eu tive essa idade, eu não tinha a mínima ideia da formação a nível acadêmico, a nível científico, para uhum, como possibilidade futura, né? Só que não sei por onde começar, assim. uhum. Interessante. Rafael, você quer juntar mais perguntas ou eu vou respondendo uma a uma? Eu vou sugerir você uma a uma, porque acho que depois elas vão encadeando melhor. Mas são todas assim, nessa linha. Tá bom. Deixa eu só postar aqui. Eu vou postar aqui. Desculpa, foi o Luiz que perguntou, né? Foi, Luiz. Luiz, tá. Isso. Luiz, vou colocar aqui no chat para você. Talvez você já tenha visto, mas se não viu, eu acho bem bacana. Saiu um vídeo recentemente, há 4 dias atrás, que é uma reportagem em vídeo da revista Pesquisa FAPESP, falando sobre a ciência no TikTok, né? E realmente a ciência no TikTok, ela é para jovens, né? É uma galera que está mais massivamente presente nessa rede social. Eu diria, a linguagem que está mais bombando, né? O formato que está mais bombando, que talvez você tenha que estudar um pouquinho mais, é vídeo. É você ir para essas redes sociais, às vezes, com dois formatos em mente. Vídeo, principalmente para o TikTok, porque, enfim, é uma rede social de vídeo, e carrossel. Aquelas artezinhas, né, tipo, em vários conteúdos, pílulas, que você separa em pequenos carrosséis. Então, uma capa chamativa, sei lá, como que a ciência da computação, a ciência aplicada pode ajudar no, na parada tal. E aí você vai resvalar aquilo, vai responder aquilo em pequenas pílulas num carrossel. Então você pode fazer, sei lá, um canal no Instagram, vamos sair do TikTok, vamos para o Instagram, que o Instagram permite outros formatos sem ser só vídeo, né? Você pode ser uma pessoa que você pensa, eu vou apostar em 3 formatos. Vou fazer vídeos, eu explicando às vezes um resultado de pesquisa e trazendo ali, né, tipo, como que isso está ajudando um determinado problema dentro da ciência. Eu vou fazer um carrossel e vou separar aquilo em conteúdos, né, por card, por post. E no texto da postagem, eu vou falar: se você quer saber mais sobre isso, acesse o site do INPE ou veja o local tal, e você vai complementar aquilo de uma outra forma. E você pode também fazer uma imagem estática, que é aquele post mais simples, né? Você vai colocar, às vezes, uma frase mais chamativa, uma chamadinha, uma pequena linha explicando, né, o que você vai explicar naquela postagem. Enfim, existem diferentes formatos, existem diferentes formas e cada uma dessas redes sociais vai ter a sua própria linguagem. Então, no TikTok, você vai ter que estudar sobre vídeo, né? E às vezes conversar com quem já está fazendo. Por isso que eu coloquei aqui o link da ciência no TikTok, né? Da revista. A Mel Zealand faz um super trabalho no TikTok, né? Na verdade, ela faz um excelente trabalho em várias redes, assim, no Instagram, no TikTok, no antigo Twitter.
Esse diálogo, você procurar quem já está fazendo, para que essa pessoa também possa te passar dicas, eu acho que é muito valioso para você poder construir a sua própria identidade dentro disso, né? Na verdade, você perceber, assim, como que eu quero começar, né? Por onde eu quero começar. É, Então é isso, assim, diferentes formatos, dependendo da rede social. Instagram permite mais formatos criativos, né, e diferentes abordagens. Você pode ser uma pessoa que gosta só de fazer vídeo, você edita muito bem, então você vai optar às vezes só pelo YouTube. Eu diria para você que esse estudo prévio do que você quer fazer, né, e de como você quer passar essa mensagem é importante, mas eu acho que mais importante ainda é só você começar, né? Se você quer ser um cientista que também tem uma rede social, né, não importa qual seja essa rede social, às vezes você só quer fazer texto para o LinkedIn. E o LinkedIn é super bom para você divulgar textos de forma mais aprofundada, né? Só o que você precisa fazer é, cara, começa, né? Pode ser uma postagem por semana, duas postagens por semana, né? Se você, pode ser só um canal para você colocar ali, ó, tivemos um resultado de pesquisa importante, ou estamos construindo esse sistema aqui, o artigo só vai sair daqui a 5 anos, mas a gente está nesse processo de construção, né? E esse bastidor da ciência também é super bacana, porque mostra para as pessoas que vão ser os seus públicos, né? Mostra que você tem todo um trabalho por trás que às vezes fica invisível, que não dá para a gente colocar numa matéria de jornalismo, porque às vezes não tem espaço, né? Então, acho que é um pouquinho disso. Obrigado, Renata. Vamos passar para o Nada. próximo agora. Eu realmente, a lista, a linha, a ordem que aparece aqui é diferente, então eu vou voltar para a Luísa. É, não era eu mesmo, professor. Boa tarde, eu queria agradecer, né, ao seminário, Renata, foi muito incrível, assim, eu sou muito suspeita a falar, porque eu sou divulgadora científica já, faz mais de 3 anos, Uhum, e é uma área que eu amo, e eu sempre tive muito, assim, essa aptidão no quesito de querer compartilhar do que eu fazia, porque as pessoas não fazem ideia do que a gente faz, né, e aí, uhum, quanto mais a gente fala, mais pessoas se encantam e querem entrar. uhum, Então, algo que a gente já estava conversando aqui dentro da CAP, né, da nossa pós-graduação, era de começar também a falar sobre isso, compartilhar dicas, né, de educação científica. Então, sinta-se à vontade de querer mandar todas as dicas depois também, a gente já aceita também o slide de Lindo, lindo. você. E eu queria perguntar uma coisa que é um pouco mais, vamos dizer assim, meio chatinha da área, né? Porque o que eu venho vendo assim dessa pegada assim da divulgação científica, infelizmente, principalmente no público um pouco mais jovem agora, é a displicência no quesito de fontes científicas. Uhum, Se tem muita matéria curta, rápida ali, que a pessoa, você percebe que é um copia e cola muito fácil, né, de alguma coisa, e não tem a fonte, não tem o rigor, e acaba também gerando, às vezes, desinformação. Aí, eu queria perguntar para você se existe alguma forma da gente, como divulgador científico, né, reagir a isso, ou não tem o que fazer mesmo, porque é algo que não é fora do nosso escopo, assim, ou a quem recorrer, porque eu vejo pessoas que são, assim, de impacto, às vezes até nacional, falando umas besteiras muito grandes, assim, que é muito triste da, uhum. da área, né? Sim. Deixa eu te perguntar, você está também se referindo, não é a construção do texto pelos jovens, né? É o texto que os jovens estão lendo, que às vezes podem ser muito curtos e trazer desinformação, né? Exatamente. E aí acaba Aham. projetando, né, fazendo os novos textos em cima deles, que já estão rápidos, que já estão com erros, que não tem esse cuidado. Uhum, perfeito. Não temos uma resposta ainda para isso, infelizmente. Assim, na verdade, tem muitas pesquisas na área da desinformação, né, que trazem técnicas e que trazem assim um conteúdo de como que a gente pode se respaldar teoricamente e também estrategicamente para combater desinformação. Mas a desinformação, ela precisa principalmente ser desconstruída com fatos. O que a gente sabe, às vezes pode dar certo, nem sempre vai dar certo, né? Porque o que que acontece no fenômeno da desinformação?
Às vezes a pessoa, ela está no ambiente, ela está num cenário que vai ser mais propício a acessar essa desinformação, né? Por exemplo, tem uma pesquisadora, uma socióloga, Rosana Pinheira Machado, que ela estuda como motoristas, né? Motoristas e, se não me engano, entregadores de aplicativo, por eles estarem mais no celular, às vezes eles acessam mais as suas redes sociais. E, consequentemente, eles vão acessar mais conteúdos de desinformação, porque eles não saem do celular. Eles trabalham com o celular. Então, tem, às vezes, condições de vida que fazem com que a pessoa receba desinformação sistematicamente, né? E aí, como que você vai fazer o contra-argumento, né? Ou trazer uma resposta a isso? Essa pessoa precisa receber tanta informação de qualidade quanto a desinformação ela está recebendo. E aí, não é só um trabalho nosso, infelizmente, né? Não tem como a gente, no individual, a gente pode fazer claro, a gente pode trazer os dados, a gente pode trazer a argumentação, a gente pode desconstruir aquilo. Nem todas as pessoas vão ser sensíveis e vão acreditar nessa desconstrução por um viés psicológico, né? Por um viés, e aí o ramo da psicologia estuda isso. Às vezes as pessoas elas só querem confirmar as suas próprias convicções. Não sou uma estudiosa do campo da psicologia, mas infelizmente esse fenômeno da desinformação também engloba isso. É, no individual é importante, sim, mas a gente não pode estar sozinho nessa se a gente não tiver regularização das redes sociais, né? Não tem como, não tem como. Infelizmente, a gente precisaria de um sistema mais forte e mais robusto de checagem das informações pela indústria, né? Enfim, regularização do Facebook, regularização do próprio Twitter, que infelizmente não vai acontecer porque ele está na mão de uma pessoa que também desinforma, né, ampla e deliberadamente. É, então, mas o que a gente pode fazer enquanto divulgadores, enquanto jornalistas, cientistas, é cobrar o projeto, o PL das fake news, que está parado no Congresso e que não anda, né? Às vezes cobrar para instâncias superiores que vão fazer com que a regularização das redes sociais aconteça. E aí é isso, é fortalecer o sistema de uma forma que a gente possa chegar em instâncias superiores para que deixe as coisas um pouco mais azeitadas e um pouco mais confiáveis e seguras, né? Mas infelizmente, assim, o individual ele não vai ser a única resposta. Eu queria agradecer a sua resposta, eu concordo totalmente, assim, com essa questão da regulamentação. E eu faço um convite, né, a todo mundo aqui, que acredito que a gente está dentro de uma bolha muito boa, né, de pessoas que são muito capazes, pessoas que estão dentro da área científica, que têm um compromisso e a ética de fazer ciência. Então, assim, quanto mais pessoas ocuparem esse lugar e tirarem pessoas que não são da formação, que É, não querem fazer isso, melhor, gente. Então, vamos tentar comprar essa briga aí e melhorar o Brasil. Obrigada, Renata. nada, obrigada a você. Obrigado, Luísa. É, na ordem aqui, Neto e Gabriel, vocês querem falar ou vocês preferem que eu leia a pergunta? Neto, se estiver por aí. Pode ler a pergunta, Rafael. Vamos lá. O Neto diz que é um cenário muito interessante e importante para nós da pós. E dentro desse contexto, trazer conexão entre jornalistas e cientistas, e sabendo que dentro da carreira de formação do cientista existe uma disciplina de metodologia científica, na sua opinião, você acha que caberia incluir algo relacionado à divulgação científica dentro dessa disciplina? Renata, é uma pergunta para você, mas eu tenho uma resposta para isso também depois da sua. Sim, sim. Na verdade, a minha opinião é a seguinte: metodologia científica, eu acho que vocês deveriam ter uma disciplina de divulgação da ciência, tá? Porque na disciplina de divulgação da ciência, vocês vão ler conteúdos e vão ter acesso, né, a conteúdos que geralmente, para os cientistas das ciências exatas e da Terra, esse conteúdo passa longe, que é filosofia da ciência, sociologia da ciência, às vezes um conteúdo sobre últimas pesquisas no campo da desinformação, para ajudar vocês a contra-argumentar com desinformação científica. O campo da divulgação científica cabe uma disciplina inteira.
Pode ser só um curso, pode ser um curso curto, né, em que vocês abordem alguns desses temas. Não precisa ser uma disciplina se isso não couber, né, em termos financeiros e tal, ou em termos burocráticos. Mas, nossa, assim, seria lindo se as faculdades incluíssem uma disciplina de divulgação científica ou pelo menos uma disciplina de sociologia da ciência para falar sobre construção do campo, né, construção da ciência no dia a dia. E a sociologia da ciência, ela fala para a gente também como dialogar com as pessoas, né? Como que o conhecimento científico também é apropriado pelas pessoas, porque está estudando a sociedade, né? Está estudando a forma como a cultura científica está ali no nosso dia a dia, né? E, enfim, e como a ciência dialoga com diferentes culturas. Mas é isso, é a minha opinião. Uma disciplina separada só para isso. E o Gabriel complementa essa pergunta, perguntando se iniciativas organizadas por alunos, como criação de projetos, podcasts e blogs dos alunos, podem somar. Com certeza, com certeza. Eu acho que é lindo. O difícil é o financiamento, né? Porque às vezes o que empaca mesmo é o financiamento. Teve uma iniciativa que surgiu de um cientista amigo meu, que é o Luciano Queiroz. Ele é formação toda das ciências biológicas dentro da USP. E aí o Luciano chamou eu, um outro biólogo, uma astrônoma e uma pessoa que estuda sistemas alimentares. A gente criou um podcast chamado Meandros, no início da pandemia, se eu não me engano, no início de 2021, que foi lindo, assim, a gente tentou muito trazer essa questão, né, tipo, era praticamente um projeto liderado por cientistas, né, e, enfim, com essa mediação mais das ciências humanas também, é, e, enfim, era uma forma da gente tentar dialogar, né? Trazer. O programa era assim: a gente trazia dois a três temas, cada tema num bloco, e a gente em roda ali pelo computador debatendo sobre aquele tema, mas trazendo as últimas notícias sobre aquele tema. E depois a gente apresentava, né, as notícias, ó, tipo. é, Barragem tal vai ser construída, isso vai inundar uma parte importante, vai, enfim, ter perda de biodiversidade. E aí a gente debatia depois daquele tema em cima das notícias que a gente tinha trazido, né? Mas eu acho que tudo que você puder, e aí, claro, com o respaldo da sua instituição de pesquisa, para você ter também, né, uma forma ali de um bom equipamento, porque podcast você precisa, né, tipo de um bom microfone, você precisa de alguém para editar o programa, e a edição ela é trabalhosa. Você precisa hospedar aquele programa numa determinada plataforma. Se você for um podcast, é bom que você tenha o site relacionado àquele podcast, né, para você trazer o conteúdo complementar da pesquisa de cada episódio, enfim. Isso se você quiser profissionalizar um pouquinho mais, né? Mas enfim, eu acho que tudo que você puder fazer com pessoas que estão à sua volta. E se vocês tiverem apoio institucional para isso, cara, é maravilhoso. E, enfim, há diferentes iniciativas nesse sentido. E aí, o que que as pessoas fazem? Lançam e depois fazem uma rede social atrelada àquele projeto, para poder também divulgar isso em outra plataforma. Então, tem ali o podcast, né, lançado no Spotify toda semana, e aí divulga trechos de áudio daquele podcast no Instagram, né, colocam trechinhos do podcast no YouTube, ou divulgam o programa inteiro no YouTube. Se vocês conseguiram ir para um estúdio, gravar aquela roda de conversa ali, sobe tudo aquilo para o YouTube. Enfim, é bacana, assim, interessante, e na verdade também é uma forma dos jornalistas saberem que vocês estão divulgando as pesquisas de vocês. Então, quantas e quantas vezes já não entrei no Twitter? Hoje em dia eu não uso mais o meu Twitter, porque o Twitter para mim hoje em dia é um ambiente muito tóxico. Eu nunca entendi muito a dinâmica do Twitter, sendo muito sincera. E me dá muito gatilho de ansiedade. Então, como que eu utilizo o Twitter? Eu tenho os meus bancos de fontes no Twitter. Eu criei pastas secretas. E aí, todo cientista que eu acho relevante para uma determinada área, ou que eu já entrevistei, eu vou adicionando, se ele tem conta no Twitter, eu adiciono ele em diferentes pastas, e aí numa próxima reportagem ligada a, sei lá, aerossóis, eu tenho lá uma pasta específica da área da física, onde eu vou poder encontrar aquela fonte, né? Mas enfim, olha só, tipo, já encontrei cientistas no Twitter e já vi podcasts de cientistas, putz,
nesse programa de podcast aqui. Então, eu vou lá, eu vou entrar e vou obter mais informações por meio desse podcast, né? É uma das formas também de se aproximar de jornalismo e de ciência. Obrigado, Renato. Agora, na hora, eu estou vendo que só o pessoal que levantou a mão. Aqui, para mim, aparece o Luan primeiro. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Sim. Sim. Renata, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelo seu tema também, que você está trazendo aqui para o nosso seminário. Falar de divulgação científica para futuros cientistas é também fazer divulgação científica em certo ponto, porque, de fato, isso é algo, essa discussão carece muito na nossa formação e é muito legal você estar fazendo isso, vindo falar com a gente. Eu espero que você possa vir outras vezes também, quando outras pessoas estiverem aqui, ou em outros programas também, para inclusive incentivar mais as pessoas a ocuparem esse espaço, como a Luísa colocou, que é um espaço que precisa ser ocupado por todos nós mesmo, né? Então, muito obrigado de verdade. Por favor, depois compartilhe os slides com essas fontes que Pode você deixar. está mostrando para a gente, porque é realmente muito bom o que você mostrou. Eu tinha várias perguntas para fazer, só que você foi respondendo ela em cadeia, assim, fantástico, Uhum. inclusive como você montou sua palestra. Mas, bom, eu tenho uma pergunta para fazer para você, porque eu flertei um pouco com a divulgação científica também durante a época da pandemia, né? Eu Sim. fui convidado por um grupo de pós-graduandos de diversas universidades do Brasil. A gente montou um grupo chamado Ciência Brasileira de Qualidade. E a gente Uhum. começou a fazer divulgação científica nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, a gente preparava postagens ao longo da semana, se organizava. E aí o objetivo era falar dos cientistas brasileiros e a pesquisa que os brasileiros faziam para o público geral. E assim, eu percebi um grande desafio, não só em preparar as matérias, mas também interagir com o público. Porque as pessoas falavam nas postagens, né? E eu queria ouvir um pouco de você. Como foi a sua experiência, durante a pandemia em fazer jornalismo científico e lidar com todo o anticientificismo, né, que aconteceu durante esse período? Pudesse Uhum. compartilhar um Uhum. pouco da sua experiência, inclusive dar dicas para a gente quando a gente começar, né, a ocupar esse espaço, como lidar com as pessoas também, assim, com o público de uma forma geral. Sim. Me fala só um pouquinho, quais foram as suas dificuldades? Então, a dificuldade principal era conversar com pessoas que, por exemplo, falavam, olha, isso que você está falando não é verdade, ou na minha opinião não é assim. Uhum. Você está trazendo um fato científico, né? Então, lidar com a desinformação, né? Quando você traz a informação e uma pessoa traz uma desinformação no sentido contrário, como lidar com isso, assim? Sim, sim. Tá, eu vou depois colocar, tem um livro muito bom da ONU, que é Fake News and Disinformation, e aí um subtítulo relacionado ao jornalismo de ciência, mas é um livro principalmente para jornalistas e como que eles podem entrar nesse debate da desinformação. E ele tem algumas técnicas de como você fazer a checagem, né, e como você devolver essa resposta da desinformação. Na pandemia 2020, eu estava como coordenadora do núcleo de mídias e diálogo com o público do Museu da Vida, lá na Fiocruz. E aí a primeira coisa que aconteceu foi que a gente teve que adaptar todas as nossas atividades para o ambiente online, né? Então, a gente começou a fazer o que todo mundo estava fazendo, que era lives diárias, não, diárias não, perdão, lives semanais, em que a gente trazia ali, dialogava, né, sobre um determinado tema, geralmente relacionado ou as vacinas, ou a essa questão do momento da pandemia. Então, saúde mental na pandemia. Teve uma entrevista que a gente fez com a Margarete Dalcomo, em que eu conversei com ela justamente sobre como que o avanço da vacina ia trazer. A gente ainda não estava no momento da vacinação, então era tipo essa conversa meio que pré-vacinação e como que isso vai melhorar a perspectiva pandêmica, né? E aí, assim, a gente, sendo muito honesta, a gente não passou, no Museu da Vida Fiocruz, a gente não teve muita dificuldade de conversar com as pessoas e de enfrentar desinformação. Quem teve foram as redes sociais oficiais da Fiocruz. Porque as redes sociais oficiais da Fiocruz estavam sendo muito atacadas naquela época, né? E aí, infelizmente, assim, o início da resposta não foi muito bom, porque ninguém sabia muito bem como lidar com aquilo. E os jornalistas da assessoria de comunicação da Fiocruz estavam tão sobrecarregados, com tanta demanda de jornalista, tanta demanda, né, de produzir conteúdo para as redes sociais e para o site da Fiocruz,
que às vezes o que ficava de desinformação ali nos comentários das postagens ficava sem resposta. Não tinha pernas suficientes para conseguir responder todas aquelas pessoas. Mas eu acho que, assim, uma das formas, não sei se mais eficaz, mas uma coisa que a gente pode fazer é não deixar a pessoa sem resposta. É não deixar, tipo, às vezes, tipo, ela ficar reproduzindo aquilo de forma indeterminada. E esse terreno, ele é muito. A gente precisa de muito cuidado nisso, né? Porque às vezes é uma pessoa que quer desinformar deliberadamente, né? E o próprio conceito de desinformação traz isso, a desinformação, ela é informação equivocada deliberada, é quando você informa para desinformar com aquela intenção. E geralmente são pessoas que têm apoio financeiro para poder fazer aquela desinformação, né? Todo um sistema mesmo que roda. E aí o delicado no jornalismo, a gente tenta ter muito cuidado hoje em dia, porque a gente não pode reforçar algo que não é consenso, né? Então, hoje em dia, outro dia, minha tia perguntou isso para mim. Ela falou assim: mas olha só, beleza, eu acredito em mudanças climáticas, mas você ouve o outro lado das mudanças climáticas? Aí eu falei assim: tia, que outro lado das mudanças climáticas? Aí ela falou assim: então, o lado das pessoas que acreditam e que trazem que mudanças climáticas não estão acontecendo no mundo todo, né? E aí eu falei assim: tia, o que eu posso te dizer é que vai contra o meu código de ética se eu tiver que dar espaço para alguém que não acredita hoje em dia em mudanças climáticas, né? Então, no jornalismo, hoje em dia, se eu der espaço para essas pessoas, eu vou estar desinformando meu público, porque o consenso é que mudanças climáticas existem e que isso está sendo produzido, na verdade, que isso está sendo acelerado em grande parte por atividades humanas, né? Então, eu acho que cabe ali, e é um bom senso mesmo, e é caso a caso, aquela pessoa está sendo muito sistemática e muito insistente num assunto que é consenso, às vezes não vale dar palco para essa pessoa. Às vezes vale mais um silenciamento, às vezes vale mais, tipo, você apagar aquela resposta e colocar claramente: olha, a política do nosso canal ou do nosso perfil nós estamos de acordo, nós vamos dar voz a quem está de acordo com o consenso, né? Comentários que desinformam serão deletados, ou enfim, a gente não vai responder, e aí depende da política que você vai construir. Se for uma pessoa que está na hesitação, por exemplo, hesitação vacinal, são pessoas, e aí puxando para o ramo da desinformação em vacinas, né? São pessoas que às vezes. Tem as pessoas que não se vacinam e desinformam sobre vacinas, tem as pessoas que estão nesse meio termo, que elas acreditam em vacinas, tomam algumas, mas elas têm dúvidas sobre algumas poucas. E aí você não vai responder essa dúvida dela, a dúvida também é genuína. Você não pode, tipo, só bater nessa pessoa, que senão você vai perder a oportunidade dessa pessoa de se vacinar, né? Então, uma das técnicas se a dúvida da pessoa for genuína, putz, doutor, já tomei vacina tal, mas essa daí da gripe estão dizendo que vai dar febre, o que que eu faço? Cara, você vai ter que responder essa pessoa, né? Envolve também aceitar a dúvida dessa pessoa e entender que nem todo mundo está lendo os artigos científicos da última vacina da gripe, né? É, então é isso, eu acho que é essa análise de caso a caso e uma construção mesmo diária de vamos responder talvez algumas pessoas, não vamos dar voz a pessoas que estão desinformando de forma deliberada. Acho que é isso. Nossa, muito legal, de verdade. Obrigado mesmo mais uma vez por você ter vindo Nada, e obrigada a ter vocês. É isso. Obrigado, perguntas. Renato. Passo agora para o Dênia. Boa tarde, estão me ouvindo? Todo mundo? Estão ouvindo? Sim, Me ouvem? sim. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, tá? A sua disponibilidade, as informações que você trouxe para a gente. Particularmente, eu acho um tema importantíssimo para ser discutido no ambiente acadêmico. E eu gostaria de compartilhar um pensamento que está comigo já há alguns dias, e assim, cada um Uhum, tem a sua opinião. Isso é uma autocrítica, tá? Mas eu uhum, acho que todos nós temos que desenvolver pelo menos um pouco dessa habilidade de comunicação.
A Sim. gente, nós da computação, a gente fica muito tempo preso na frente do computador, por exemplo, e acaba não focando tanto em aprender a nos expressar. E, assim, como você disse, o jornalismo ele faz a ponte entre os cientistas e a nação. E quando a nação não sabe o que a gente está fazendo, ela, assim, a grosso modo, ela perde o sentido, não vê o sentido em manter a gente como pesquisadores. Então, assim, na minha opinião, e é o que eu faço hoje, eu tento desenvolver pelo menos essa habilidade de tentar explicar de forma, entre aspas, ali, mais simples, pelo menos a minha própria pesquisa, Uhum. sabe? Assim, me desculpem a força de expressão, mas, assim, a gente está num dos maiores institutos de tecnologia do país. A gente não é alienígena. Nós não podemos se esconder atrás da complexidade das nossas pesquisas, sabe? A gente tem que desenvolver essa parte de nós. E, assim, reforçando que isso é uma autocrítica. Então, assim, é uma coisa que eu penso para mim. E, assim, eu penso assim, só para fechar, eu penso que quando a gente desenvolve essa habilidade, ela entra em duas vertentes: divulgação e inspiração. Divulgar no sentido de investimento da nação e inspirar no sentido de incentivo aos jovens a serem pesquisadores, sabe? Então, assim, é só agradecer mesmo pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Eu acho que isso é uma pauta importantíssima que a gente, reforçando, tá, pessoal? Essa é a minha opinião, é o que eu penso. Então, assim, é uma coisa que está na minha cabeça faz uns dias já. E obrigado, Renata, de Nada, coração. Dani. Obrigado mesmo. Nossa, não, obrigada de coração vocês, que isso. E eu acho que assim, eu sei que é difícil pra caramba, né? Porque vocês fazem pesquisa, tem que fazer projeto de extensão, aí às vezes tem que adaptar a divulgação científica no meio daquilo, tem que correr atrás de financiamento, aplicar para edital. É, Então, assim, eu sei que não é uma resposta fácil, eu sei que não é um caminho da noite para o dia, mas tudo que, assim, acho que todo mínimo que for possível de ser feito, acho que é isso, é essa a resposta. É melhor alguma coisa do que nada, né? É melhor ter, às vezes, sei lá, né, uma assessoria de imprensa que se envolve ali um pouco, se for, por exemplo, um assessor de imprensa dentro de uma assessoria de comunicação. Essa pessoa não vai dar conta de todo o INPE, né? Eu tenho certeza que esse não é a realidade do INPE, né? Mas, enfim, é a realidade de muitos outros centros de pesquisa. É a realidade, por exemplo, de muitos museus que têm centros de pesquisa e que não tem assessoria de imprensa dentro desses museus para comunicar as pesquisas desses museus, né? O Museu da Vida tem 2 centros de pesquisa dentro dele. A gente não tinha assessoria de imprensa, né? Então, a gente só tinha os nossos canais, as nossas redes sociais, e a gente divulgava, às vezes fazia postagem junto com a Fiocruz, assim. Então, assim, eu sei que é muito difícil, mas é isso, acho que é uma construção, então, às vezes, tipo, um seminário ali, participar de uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nem que seja com poucas atividades, aí quando for possível escalar, vocês escalam, vocês, tipo querem criar um podcast do INPE, né, com mais frequência, mais assiduidade, tipo, criem esse podcast, mas talvez em contato, né, tipo, em parceria ali com a assessoria de comunicação, para, enfim, chegarem junto, fazer essa ponte com os jornalistas de vocês. Enfim, é isso, é um caminho mesmo, é uma construção, luta diária. Obrigado, Renata. Agora eu queria fazer um comentário rápido sobre uma coisa que alguns alunos levantaram. Essa percepção que a gente não comunica direito, que a gente não vende o nosso peixe direito, é uma preocupação dele, é uma preocupação sua há pouco tempo, é minha há muito tempo. Eu estou no INPE há muito tempo. Quando eu entrei no INPE em 2005, a minha família não entendia o que eu ia fazer lá, porque achava que o INPE era a previsão do tempo. Certo? Então, a gente percebe essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o nome do INPE tem um reconhecimento muito grande. Esse vídeo vai ser publicado e vai chamar minha atenção, mas eu não quero nem saber. Você está no maior instituto de pesquisa do Brasil, pelo menos dentro do CPI. Certo? É um pouquinho de implicância com nossos colegas. A gente se colabora muito. Você não tem ideia como, por baixo do pano, os institutos de pesquisa da LCTI se colaboram, se apoiam, trocam informação. Essa colaboração invisível da ciência ela é muito maior do que a colaboração oficial através de publicações e projetos. Então, é assim que a gente chega, inclusive, nos contatos. A gente chamou a Érica para vir para cá por causa de um colega que faz divulgação científica
No instituto do lado, ele falou, vamos trazer a Érica para o Point of Science. Vamos trazer a Érica para o Point of Science. Então, foi divertidíssimo também. Essa rede, ela é muito forte. E é uma coisa que a gente vai começar a abusar um pouquinho, no bom sentido, porque isso que vocês estão falando de ter um curso de divulgação científica, de ter possibilidade de vocês aprenderem mais, está tudo no plano da gente. Agora, na coordenação, na COEP, é uma coisa que vai ser feita para o INPE inteiro. Então, a gente já está preocupado com trazer jornalismo científico de volta para o INPE. Isso é uma curiosidade. O INPE é visto, às vezes, pelo nosso próprio governo como um instituto que faz pesquisas espaciais. Então, se a gente quer contratar, por exemplo, um psicólogo para atender especialmente os professores e quando der tempo os alunos, a gente não pode, porque não tem psicologia do espaço. É uma piada interna da gente, mas é uma coisa que acontece. O governo ele não pode contratar alguma coisa fora do escopo da instituição. Mas não impede da gente procurar parcerias. Então, a gente está correndo atrás de parcerias para a parte de divulgação científica. De jornalismo científico é um pouco mais complicado, porque é um campo vamos dizer, mais profissionalizado até, né? Existem, a gente conhece o pessoal do LabJOR, a gente está contando o LabJOR tem meses para tentar abrir um contato. A gente já falou com a própria Érica, com o Rafael, que está lá na frente do LabJOR. Bom, de qualquer jeito, a gente está correndo atrás disso. E se a gente não conseguir fazer isso da maneira oficial, bonitinha, que é incrivelmente burocrática, a gente vai fazer da maneira semi-subversiva, que é chamando o colega, pedindo uma ajuda, organizando alguma coisa. Então, essas ideias, inclusive, algumas que a Renata passou e as referências dela, a gente vai começar a dar uma olhada e ver como é que a gente faz um curso aberto disso, um curso para começar o pessoal a se interessar. Porque eu também tenho a percepção de que todo aluno, nem todo aluno, ele está querendo ir por esse caminho. Às vezes ele quer seguir naquela pirâmide bem estreita mesmo e eu, pessoalmente, não acho correto a gente forçar uma pessoa que não quer seguir por isso. Eu acho importante, então a gente vai tentar trabalhar nisso. Outra coisa que vai acontecer, que eu já tenho repetido, e a gente já começou pequenos passinhos nisso, é o seguinte, a CAPES, que organiza aquela, na verdade o MEC, fez uma portaria dizendo que todo curso de graduação vai ter que ter curricularização da extensão. Eu acho isso ótimo. Quer dizer que, em vez da pessoa ficar lá aprendendo cálculo, termina e ganha diploma, em determinado momento ela vai ter uma disciplina valendo crédito sobre extensão universitária. Certo? Eu imagino que vai ter que ir para a rua, pelo menos isso, fazer alguma coisa, preparar algum material, atingir a sociedade, abrir, derrubar um pouquinho as muralhas dos institutos, das universidades. Eu acho isso fantástico. E a portaria, ela foi feita já há alguns anos, e uma estimativa que me passaram é que já acabou a data para terminar a implementação disso e acho que só 40% das universidades fizeram isso. Então está todo mundo correndo para fazer, vai ter que fazer isso. E na portaria tem uma frase lá que eu gostei muito, que diz que é opcional para as pós-graduações. E eu já sou coordenador há muito tempo. Quando eu vejo alguém falar que é opcional, eu sei que no ano que vem vai ser obrigatório. Então a gente vai ter que trabalhar com isso e que me faz todo sentido. Não é jornalismo científico, não é divulgação científica. De forma diferente. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que abrir as portas, a gente tem que ser apreciado. A Renata tem esse primeiro gráfico lá que você mostrou. Eu vou pegar ele e vou dar uma olhada com calma. Muitas das coisas que aparecem nas interseções lá das três nuvens é o que a gente tinha que estar fazendo. A gente tem que divulgar, a gente não pode ter. Quando a gente fala negacionismo, a gente não pode permitir que, por inação, uma pessoa olhe por ele e fala: esses caras fazendo um foguete que não serve para nada. Certo? A gente tem que mostrar o valor do que a gente faz. Ninguém da computação aplicada faz foguete, exceto um ou outro piromaníaco que tem por aí. Mas a gente que a gente faz contribui com isso. A análise dos dados que a gente faz mostra o desmatamento indiretamente. Então, tem muita coisa que a gente faz que é uma pecinha na engrenagem e não é menos importante por isso. A gente avança o conhecimento da ciência. Então, essa ideia de que vai vir a curricularização da extensão, a gente vai estar preparado, a gente vai fazer antes que seja obrigatório. Certo? Então, só fazendo uma propaganda dos pequenos esforços que a gente vai fazer, opcionais. Porque é um instituto acadêmico, no fundo das coisas, né? É bom que tenha essa formação. A gente não pode se omitir, mas não pode também obrigar. Desculpa, eu fiz propaganda agora do nosso esforço, mas eu ia passar de volta a palavra para vocês, ver se alguém tem mais alguma pergunta. Se não, eu vou novamente. Eu tenho só um comentário, professor, só para finalizar. Que, assim, é um trabalho, né, como a Renata já comentou, assim, é um trabalho realmente que cansa. Tem dias que você não vai estar bem para fazer um vídeo, você não vai estar bem na semana, vai estar complicado. Então, também tem essa questão de planejamento midiático que você tem que fazer e tudo mais.
E é trabalho de formiguinha, gente. Não vai ser de um dia para outro que vocês vão crescer, entendeu? Tipo, até hoje, né? Faz 3 anos que eu faço divulgação. Eu tenho 3.500 pessoas só no meu perfil. Então, assim, depende também do nicho que você vai escolher de assunto. Por exemplo, se o nicho que você vai escolher é computação deep learning, porque é muito provável que não vai atingir um grande público, porque ainda é um assunto, né, assim, nichado. Diferente de você pegar, sei lá, a microgravidade, que tem pessoas que gostam disso, já sabem disso, que tem toda essa sci-fi atrás, que já veio trazendo isso na popularização da ciência. Então, você achar um negócio que você vai se divertir também, não é para só você fazer com um trabalho, é divertir com aquilo e fazer aquilo com amor mesmo. Eu queria deixar isso. Legal. Ok. Luiz, onde está o seu perfil? É Instagram? Eu estou em todas as Ah, redes, na verdade. Astro Luísa Santos, pode peguei. me chamar lá. Astro? Perdão, Astro? Luísa Santos, eu vou botar aqui no chat para você. Vou seguir. Luísa, 3.501. É o que, professor? Você falou que tinha 3.500 seguidores, aqui 3.501. Sim. A Luísa, há Muito bom. pouco tempo, a gente jogou ela no... Se eu puder, eu vou jogar ela para nadar com os tubarões o tempo todo. Ela faz parte. Se aventurar em algumas coisas, ela foi a host no dia do Pint of Science, que a gente Ai, falou que sobre lindo. goleiros da ciência. Certo? Muito maneiro. Sobreviveu. Te seguir também. Mas é isso, então. Pessoal, então eu agradeço a todos e um último comentário. Esse acho que foi um dos seminários mais longos que a gente teve, está quase todo mundo aqui ainda. Então eu agradeço muito. Demonstra que é interessante, que a gente tem que fazer mais disso, a gente tem que se interar um pouco, a gente tem que sair da nossa caixinha. É urgente e é divertido. Então, novamente, eu agradeço a Renata, agradeço a todos vocês. E a gente A gente depois... vai tirar uma foto antes? Claro, Eu só não eu sei acho... tirar foto aqui porque. Ah, não, peraí, eu acho que eu sei. Visualizar. Galeria. Pronto, foi. Você consegue ver a Aham. galeria inteira? Consigo, consigo. Posso tirar uma foto aqui? Não sei se Claro. todo mundo quer pegar as câmerazinhas. Eu vou tirar uma foto aqui. Captura de tela. Aí depois eu compartilho. Eu vou compartilhar, Rafael, contigo no e-mail a apresentação e também te divulgo aqui a foto depois. Então, todo mundo. 1, 2, 3 e. Aí, Tirei aqui peraí, que tem também, uma se você câmera precisar. aqui que eu. Vou tirar mais uma que teve uma câmera que ligou agora, peraí. 1, 2, 3 e. Aí, foi. Renata, muito Muito obrigado. A gente obrigada. entra em contato ainda hoje. A gente vai publicar esse vídeo. E depois, se puder passar o material, a gente já publica também, já deixa um link para o pessoal. Tá Certo? E a ótimo. gente vai voltar a falar sobre outras coisas aí. Eu fiz as minhas... Não vou fazer perguntas, senão vai até às 5 horas hoje. Mas eu vou entrar em contato para tirar umas dúvidas para você, especialmente sobre museologia, que é outro problema que a gente tem aqui. Lindo. A gente tem um museu escondido no INPE. Nós temos 3 museus escondidos no INPE, pensando o que fazer com eles ainda. Muito maneiro. Certo? Muito maneiro. Então, novamente a Muito todos, muito incrível. obrigado e até a próxima semana. Beijo, gente. Obrigadíssima. Foi um prazer. Tchau, tchau.